O CEPUOP apresenta Ufologia de Quintal. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um episódio do seu podcast preferido, o podcast do Ufologia de Quintal, que chega até você através do CEPUOP, o Centro de Pesquisas Ufológicas do Oeste do Paraná. Gente, hoje é o seguinte, hoje nós estamos aqui com um caso muito legal, é um caso bem detalhado, tem bastante coisa para você que acredita, para você também que não acredita, tem muita coisa intrigante nesse caso que faremos hoje. Tá? Então hoje é dia 1º de maio de 2021, isso, dia do trabalho, nós estamos aqui trabalhando no dia do trabalhador, trabalhando para você que está viciado no Ufologia de Quintal. É óbvio, né? Quando eu falo viciado, gente, é o seguinte, o Evandro aí que entende de de efeitos químicos no corpo humano, por conta da sua vasta experiência em biologia, vai nos dizer aí. Geralmente as pessoas se viciam em coisa ruim, não é, Evandro? Geralmente, mas dá pra se viciar em coisa boa também. Mas geralmente o vício tá ligado a coisas prejudiciais. Então você que tá viciado aí no Ufologia de Quintal, né, vai sair esse episódio novinho em folha pra você. Bom, vamos começar hoje aqui então em Alto Astral. Dudu, chega junto, meu nobre, né? Chega junto aí, traz o seu alô pra galera nessa manhã maravilhosa de sábado. Fala, menino Cleiton, fala, menino Evandro, fala, piazada do Ufologia de Quintal, galerinha, tudo com vocês? Como é que vocês estão? Hoje, essa semana, a gente vai trabalhar esse caso aí, que é bem interessante, cara, confesso que não conhecia esse caso. Pô, fiquei espantado, é uma sequência de histórias muito loucas, muito interessante. Até eu aprendi o nome de um carro que eu já sabia, mas que eu nunca tinha ouvido falar o nome dele perfeitamente. Então essa semaninha aí a gente tá começando com tudo. Vamos pra cima, Brasil, é nóis! É isso aí, então você acabou de ouvir aí o Dudu altamente patriota, essa é a versão patriota do Dudu, sem discurso de Mas ódio. É que eu tô inspirado na camiseta do Evandro, né? Pra quem não tá vendo, ele tá com a camiseta... É verdade, hoje o Evandro a galera não tá vendo, gente, ele tá com a camisetinha da seleção brasileira, versão Naruto ali. Não, versão Dragon Ball. Ah, Dragon Ball, aí ó, eu não sei nada. Eu tenho que deixar aqui o meu registro, que é o seguinte, né? O Evandro, ele tem um péssimo gosto. Mas, cara, essa camiseta, Evandro, ficou muito show de bola. Depois você me diga onde você comprou, que eu preciso comprar uma versão masculina. Não, e o mais legal, assim, que como... Quem olha diz que a seleção, cara, né? Só atrás dá pra ver mesmo, que é do muito Dragon Ball. E o mais legal com esse chassizinho de grilo dele ali, realmente parece mais a camiseta, né? Não dá destaque em mais nada. A mãe tá boa, né? Ô, louco, não, aí o cara já começa apelando pra mãe. Não falei nada. Voltou. Você sabe que eu adoro a tua mãe. O cara já começa apelando. Foi só brincadeira. O discurso de ódio voltou. A tua mãe não tem culpa do filho que tem. É verdade, sabe isso aí. É verdade. Pra você que está nos ouvindo aí, gente, a mãe do Dudu é uma educadora de primeira categoria, de primeira grandeza. Primeira grandeza. É que é assim, né, cara? Nem todos estão livres, né? Todos nós, ninguém tá livre, né, de percalços no meio do caminho, e o Dudu é um deles na vida da sua maravilhosa mãe ali, uma pessoa excelente, uma pessoa extraordinária. Mas vamos lá então, né? Agora que estragou tudo aqui, o Dudu começou sem discurso de ódio, patriota, que mas já melou tudo, já chutou o pau da barraca, né? Deu 20 litros de leite e chutou o balde. Vamos lá então. Evandrão, chega junto aí então, Evandrão, traz o seu alô pra galera. Bom, antes de mais nada, oi, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos. E o Cleiton já quis me falar que eu tenho um péssimo gosto, mas eu ia dizer sobre a crença do vício, né, que é bom até diferenciar de dependência química,
né? Que uma coisa pode estar envolvida com a outra ou não, mas eu ia dizer assim que tem vícios que são bons, Cleiton, né? Você vê, por exemplo, o Dudu tem um vício ruim, né? O Corinthians. Já eu e você temos vícios melhores, né? É verdade. Ou pelo menos não tão nocivos. Não, melhores, assim. Com certeza melhores. Olha, pior que Então, ultimamente realmente essa tá ruim mesmo. Não sei se foi uma boa referência, mas é mais ou menos isso que eu tinha pra dizer. Então, galera, hoje, inclusive, o caso aí, cara, é difícil encontrar um caso com tanta coisa assim na internet pra pesquisar e pra ler, né? Então, assim, o pessoal que gosta da pesquisa aí, pô, prato cheio, tem muita coisa disponível, né, pra ler, pra ver. É um caso realmente bem extenso, interessante, né? Na verdade, são vários, né, que envolvem uma pessoa, basicamente um protagonista, né? Claro que durante a história várias pessoas vão se envolver, mas tem um protagonista em especial. Então é isso aí, gente. Vamos tentar desmistificar alguma coisa hoje aí e um abraço a todos. É isso aí, gente. Esse caso, hein, Evandrão? Esse caso me lembra bastante o Taken, cara. Eu sei que você não gostou muito de Taken. Sim. Mas não gostei muito. Mas lembra bastante, né, cara, o enredo de Taken, né? Bem interessante mesmo, muito legal. Mas vamos lá então, gente. Nós temos agora Notícias ufológicas. Chega junto, Dudu! Fala, menino Cleiton. Olha só, o negócio é o seguinte. Ontem, tá? Hoje a gente tá gravando no sábado, então ontem, dia 30 de abril, o site mysteryhire.com ou .com dá destaque a documentos oficiais do governo americano. E nesses documentos existem várias reportagens, né? Reportagens de luzes que foram vistas dentro ou perto de bases militares, né? A gente sabe muito bem que uma das casuísticas da ufologia são literalmente esses casos perto de lugares onde tem muitas armas, né? E essa casuística é muito grande, a gente já ouviu falar muito disso. E esses documentos, que são mais de 70 páginas, tá? Eles datam aí de 1948 até aproximadamente a década de 80. Não é um relato apenas, mas sim são vários relatos, né? Por exemplo, um desses relatos que está lá em destaque nessa matéria, ele conta aqui a historiazinha, ele mostra ali que um tal de Sr. Carroll, que era gerente da área de operações de Santa Fé, ele manda para o inspetor-chefe de segurança energética e ele começa o primeiro parágrafo assim, Cleiton, olha só. Desde 12 de dezembro de 48, relatórios intermitentes foram apresentados a este escritório por inspetores de segurança em serviço de patrulha noturna, relativos ao aparecimento de luzes de movimento rápido nas proximidades do projeto Los Alamos. Essas luzes são descritas nos vários relatórios como sendo verdes e brilhantes, voando a uma altitude desconhecida e possuindo uma aparência geral de uma bola de fogo, com aproximadamente 1/4 de tamanho de lua cheia. Mais informações sobre as impressões dos observadores estão contidas nesse relatório. E aí segue o relatório com vários desses relatos. E existem vários outros, tá? Eu não tive tempo de ler todos eles, mas eu dei uma pescadinha em um ou outro. Algumas coisas que são bem interessantes, Cleiton. Alguns desses relatos, eles estão até com desenhos desses objetos voadores não identificados, ou enfim, com esses fenômenos não identificados. Mas é muito interessante porque são documentos oficiais, tá? E aí você sempre vai colocar naquela história, mas poxa, mas da onde? Por quê? Como é que funciona esse tipo de coisa? Então, realmente é uma coisa para dar uma olhada, dar uma debruçada. Essa semana eu prometo aí que eu vou dar uma lida nesses documentos para pegar mais afim. Ou se o Jeff quiser, faça isso aí, depois eu só leio a matéria. Que me poupa um pouco de tempo. Bom, outra coisa que a gente tem que dar destaque, né? E isso sim, o Jeff já fez uma matéria lá no Portal Vigília, que foi a entrevista que o Elizondo, né? Pô, quem tá na ufologia sabe, já ouviu falar do Elizondo, que ele deu uma entrevista pro New York Post, né? Falando sobre tudo que está acontecendo na ufologia, falando sobre essa parte dos relatos ufológicos, falando sobre esses documentos que é para sair agora dia 1º de junho,
oficiais, né, lá nos Estados Unidos, onde eles têm que dar a reportagem. A gente já até fez um bolão aqui para saber o que a gente acha que vai acontecer. E lá no Portal Vigília você pode ler essa matéria na íntegra e ele fala algumas coisas que são muito interessantes, Cleiton. Uma dessas coisas que eu achei bem interessante é que ele fala que existe um temor até meio que religioso de alguns militares de falar sobre esse assunto de naves alienígenas, de falar sobre esse assunto, não vou nem dizer de naves alienígenas, mas sim desse assunto de OVNIs. Né? Ele fala que existem alguns até que falam, cara, isso aqui é uma coisa meio do capeta, é melhor a gente não mexer, porque isso aqui é coisa que não tá certo. E é muito interessante que ele também destaca que ele conversou com pilotos experientíssimos, e eles falam que eles viram, cara, eu vi um objeto assim, no formato assado, que fazia uma velocidade muito grande assim, e que eles não sabem de onde vem, né? O que é, se é um drone, se é o que... Não, eles não têm nem noção, porque ele fala assim, cara, um desses relatos que eu achei interessante, um piloto teria reportado pro Elizondo falando assim, irmão, como é que eu vou te explicar? Eu vi o negócio, tava na minha frente, o negócio saiu numa velocidade tremenda e dali a pouco sumiu, assim ó, desapareceu. E fiquei, rapaz do céu, mas e se tudo isso aí for verdade? Então, muito interessante, vale a pena, entra lá no Portal Vigília e dá uma olhadinha. Qualquer coisa você entra, tá? Se você quiser assistir a reportagem, você pode entrar no New York Post, né? NIPOST.com, e você vai achar essa matéria, e lá tem lá no canal do YouTube, eles colocaram essa matéria na íntegra. Se você não souber inglês, como é o meu caso, você pode fazer o seguinte, tem lá uma ferramentinha que você pode pedir para traduzir automático. Ele pode fazer isso para você, tá? O próprio YouTube, ele coloca lá uma ferramentinha lá, onde ele vai colocar a legenda para você já traduzindo. Lógico, não é a tradução perfeita, mas dá para ter uma noção dessa reportagem. É isso aí, muito bom, né, cara? Legal. O que eu ia comentar? Super interessante, eu adoro ver o circo pegar fogo, e eu acho legal quando o cerco se aperta para ambos os lados. E nesse caso, né, porque entre as coisas que o pessoal usa para descreditar a ufologia, principalmente a questão do acobertamento, né? E não sem um pouco de razão, né? Porque quando você tem acobertamento, primeiro que é uma teoria que você não pode provar contrária, então assim, você não consegue comprovar o que está falando. Você, mas é porque tem um acobertamento, ninguém está querendo falar sobre isso, etc. E aí quem está do outro lado não consegue comprovar que não, né? Porque afinal de contas, tipo, alguém está escondendo. Então tem essa questão. E outra também, né, é que dificilmente, ou até algumas pessoas falam que é impossível você guardar um segredo por tantos anos. Bom, o Cleiton sabe bem disso também, né? Historicamente, primeiro, claro, a gente sabe que isso é complicado, guardar segredos desta magnitude sim, a gente tem que admitir isso, complicado, mas historicamente não seria a primeira, nem a segunda, nem a terceira, nem a quarta, nem a quinta vez que isso aconteceu, certo? Então existe, e aí quando começa a sair documento que está confirmando essas, vamos dizer, muito entre aspas, teorias das conspirações, né, ou desses acobertamentos antigos, eu vejo assim o cinto começar a apertar, né, pro outro lado. Eu acho isso muito legal, porque agora eles têm mais coisas para responder e menos argumentos. Cara, então, é bem isso que rola, né, cara? É bem isso que rola. E aquilo que o Thiago fala, né, gente, ó, eu provo para você se você provar para mim, eu provo para você que tem se você provar para mim que não tem, né? Como é que fica? Aliás, esse negócio de segredos aí, né, demorar muito tempo alguns segredos, isso aí você só consegue segurar quando você também sabe um segredo da pessoa, né? Por exemplo, eu sei algumas coisas do Evandro que, cara, eu não poderia nunca falar, mas eu não falo por quê? Porque ele também sabe algumas coisas de mim que, se sai, eu tô perdido. Cara, eu não sei, eu não sei você, mas eu senti com uma certa ameaça uma energia negativa daquele lugar ali. Uma ameaça forte. Nunca, Evandrinho. Você mora no meu coração, não paga aluguel, cara. Que isso? Nunca faria uma coisa dessa. Eu senti uma ameaça aqui. Nunca não. Agora, gente, eu vou trazer uma coisa aqui, assim, uma ideia, né? Pô, e o segredo de Fátima, cara? Ninguém falou hoje, o terceiro, pelo menos.
Não, É segredo ainda. cara, na verdade tem sim, cara. Tem o quê? Não sei, mas eu ouvi falar que tinha. Especulações, mas oficialmente ninguém falou nada. Entendi a tua questão. Entendeu? É fato. Então, assim, é uma coisa que aconteceu. E aí, cara? Mas eu, Tá aí, ó. assim, desculpa, deixa eu fazer eu acho que não tem. Na boa, eu acho que não tem nada a ver com o assunto, não, esse salto que você deu aí. Não, ele quer dizer. Não, ele quer dizer assim, segredo guardado. É um segredo do aguardo, porque Abertamente, até hoje, cara. eles Eles ninguém têm falou nada segredo. do terceiro Não segredo. contaram. Entendi. Fato. Entendeu? Não estamos nem entrando na questão Religiosa do ou não. milagre, ou Entendi. religiosa, nada. E nem mesmo história. Então nem corta mesmo esse pedaço aí que Estamos tratando a questão filosófica eu não tinha entendido, não tinha guardar o pego segredo. essa. Não, mas deixa, isso é legal, porque muita gente em casa também Você- não vai entender. Eu também demorei pra entender, na verdade. Assim, quando ele falou, eu peguei primeiro a questão religiosa. Mas o que tem a ver e tal? Também não fiz o link. Mas ele tava fazendo um recorte só da questão do segredo em específico. Um segredo que Poderia já ter dura pegado um outro muito caso. tempo. E, cara, tá lá, é segredo. E famosíssimo, né? E Muito e famoso, o que é independente de ser religioso difícil, né, Evandro? Você tem um segredo que todo mundo sabe que existe um segredo, mas Exatamente, né, não é você revelado. guarda de boa. Entendi. Então, assim, eu acho isso muito E relativo. ninguém deu com a língua nos dentes, é fato. Ninguém deu, né? E a mesma Pelo menos coisa, oficialmente. Né? cara, a mesma coisa sobre aquele episódio que o Walter fez lá no Ufologia Ideia, volto a falar, se você não ouviu esse episódio que trata do avistamento do Papa, né, do contato alienígena do Papa, cara, vá lá, procure esse episódio aí, é muito bom. E aí o que acontece? Também ninguém sabe, ele não falou nada pra ninguém, ele levou pro túmulo, né, e é engraçado que o secretário dele lá, o Carmelungo, né, perguntou, fez barra em volta dele e levou pro túmulo, cara, ele não falou pra ninguém. Pelo menos é até onde a gente sabe agora, né? Então existem segredos sim que dá pra guardar, sim, tem coisa que dá pra intocar. A gente sabe disso historicamente, tem sim. Né? Então, assim, é uma ideia que não é totalmente verossímil. Mas vamos lá então, né, gente? Vamos embora. Nós acabamos de ouvir agora as notícias ufológicas, falamos sobre isso. Agora a gente tem uma nova parte que, na verdade, assim, as pessoas gostam muito de ouvir o Dudu, os nossos pequenos olhos amendoados, que esse cara ele traz um peso sentimental, né, um peso emocional para o nosso podcast que é muito grande. O Dudu é um cara muito ligado a sentimentos. Você vê que ele faz metade do episódio com sentimento, discurso de ódio. Mas não é só discurso de ódio. O Dudu é um cara movido a sentimentos, ele é um cara passional, né? Ele é um cara colérico, Então o Dudu, ele é movido a sentimentos. E por isso, gente, nós trouxemos, né, hoje, mais uma vez, esse quadro que foi muito pedido. Lotaram o nosso Instagram ali, o nosso direct, pedindo que o Dudu abrisse mais o coração. Então hoje você vai ouvir mais uma vez o nosso quadro, o Desabafo do Dudu. Bom, menino Cleiton, menino Evandro, pra quem não sabe, eu trabalho aí a no mínimo 50 minutos de casa, né, de carro. E aí eu tenho muito tempo para escutar vários podcasts de ufologia, de ciências, de história, de futebol. E essa semana eu estava escutando um podcast de futebol, o Bergamota Mecânica, bem interessante. E o rapaz lá, que é um jornalista, um cara muito competente, ele trouxe uma história que bateu muito com ufologia de quintal. Muito mesmo. Ele contou a história de um japonês que montou um bar e esse japonês ele tinha uma filosofia. A filosofia desse japonês era o seguinte: 10 pessoas vão entrar no bar dele e 9 vão embora e nunca mais vão voltar. Apenas uma dessas pessoas é que ficarão aqui nesse bar. E essa pessoa é que ele quer agradar. Essa pessoa. As outras 9 pessoas, dane-se. Elas vão embora e não tá nem aí. Agora essa uma pessoa que vai ficar no bar, o japonês tratava com o maior carinho e o maior respeito do mundo. E é exatamente assim que eu me sinto com ufologia de quintal. Que vão ter pessoas que vão escutar esse humilde podcast, vão escutar e vão embora e nunca mais voltarão. Mas essa pessoa que ficará, você não te esqueça, você mora no nosso coração. Então você acabou de ouvir aí agora o Desabafo do Dudu. É o quadro do nosso programa, do nosso podcast, onde o Dudu abre o seu coração. Gente, então é o seguinte, vamos ao caso de hoje então? Mais alguma coisa para falar? Alguém tem algo mais?
Não, bora. Dudu, Evandro, não? Então é o seguinte, só tenho eu. Ufologia de quintal. Eu já até tirei um sarro dele, se você começar o caso. Então, vamos lá. Então, gente, é o seguinte, vamos ao caso de hoje, vamos ao nosso momento, né? Que todos estavam esperando, que é começar o nosso caso. O caso de hoje chama-se caso Paulo Caetano, o caso que vai acontecer na região de Itaperuna, Rio de Janeiro. Bom, primeira coisa é o seguinte, então vamos começar a falar da região ali de Itaperuna. O Paulo Caetano, tá? Ele era um técnico em máquinas de escritório. Quando eu falo máquina de escritório, é um técnico em máquina de datilografar. Então você que está aí me ouvindo aí, né? Você que é um jovem um pouco mais antigo, com certeza sabe o que é uma máquina de datilografar e estudou em uma, né? Então, Você que tem seu certificado do Senac. cara, é verdade, justamente. Você com certeza já passou muita raiva com uma máquina de escrever, aquelas Olivetti, lembra, Evandro, daquelas Olivetti? Ô, Cara, e aquelas elétricas que tinha? Aquilo ali era um up, né? Quem tinha uma daquelas cara, ali era o rico. meu curso era considerado moderno, porque eu fazia datilografia e aí o último mês era com especialização em máquina digital. Nossa! Era um negócio... Você vê o quanto eu sou velho. Era um negócio assim, né, cara, de outro mundo, né? A nossa, elétrica o que negócio saiu, ali é ter. nossa, você encostava assim, ela digitava, né? Porque a antiga, cara, depois de um dia de trabalho, você ficava com dor nos dedos, né? Sim. O pessoal fala hoje de ler, mas naquela época era muito simples. Dar o ler em 6 meses já tava, o cidadão estava todo destruído. Então ele era um técnico, tá? Que ele fazia essas manutenções. E como é que funciona, gente, esse trabalho do técnico? Ele tem sempre chamados. Então o cara ele tem uma região que ele vai atender, né? Dependendo da empresa que ele representa, ele tem a região que ele vai atender. No caso ali do Paulo Caetano, era a região de Itaperuna ali, que é próxima à divisa com Minas Gerais. Então ele fazia essas viagens, né, rotineiramente. Aquele ali era o itinerário dele, tá? Do Rio de Janeiro ali até Minas Gerais. É uma região muito próxima ali, o que está mais distante ali, né? Você tem ali 200, 100 quilômetros, até 300 ali no máximo, ali, das cidades em que ele fazia, né, ali a sua rotina de manutenção. Então o que vai acontecer? Esse cara estava sempre vindo de um lugar para o outro, fazendo as suas manutenções ali. Aí o que vai rolar? Em determinado dia, né, ele vai pegar por ali, tá na sua rotina de fazendo manutenção, aquele negócio todo, e ele vai se deslocar, né, a uma das cidades ali em Minas Gerais para fazer essa manutenção, e depois ele vai voltar para casa, coisa que era no mesmo dia. Então, como era perto, 100, 200 quilômetros, você faz isso aí em dia. Bom, nós aqui estamos cansados de fazer isso, hein, Dudu, Evandro, né? A gente faz isso aí várias vezes por semana aí para dar aula, então é muito tranquilo. Ou por dia, né? Por dia, é. Então tem pra vezes mim que é o negócio sempre, embaça pra aí. mim é todo dia isso aí. Eu já cheguei a ter 3 cidades no mesmo dia. Cara, eu também. Eu já cheguei no mesmo né? dia. Foi bem embaçado mesmo. A minha saúde foi pro vinagre aquela vez. E aí há alguns poucos dias atrás, aí, alguns poucos anos atrás, aí, o Cleiton testemunha que eu tinha uma cidade só, que era do outro lado do planeta quase. Rapaz, meu Deus do céu, cara, aquilo me desgastou pra caramba. Do outro lado do mundo. E lembrando que aquele que você chorou por aquela cidade que você ia, eu lembrando que eu ia mais 600 quilômetros adiante quase, né, cara? Era bem complicado, né, cara? Bem embaçado. Bem complicado. Mas ele tinha essa rotina, né? Essa rotina era dele. E aquela região ali que ele tá, gente, era uma região onde era a terra dos puris, dos índios puris. Quando nós falamos de Itaperuna, o nome Itaperuna, ele tem duas possíveis origens, né? Todas elas ligadas aí ao Guarani. Então a primeira seria ali a pedra que ergue preta, né? Uma pedra negra que se ergue, tá? Ou, né, uma ideia assim mais, como é que eu vou dizer assim? Uma outra tradução, né? O caminho da pedra negra. Então Itaperuna significa isso aí. Já era uma terra indígena com muitos, né? Muito folclore, muita criança. Então é uma região, gente, que não é, assim, esse caso,
do Paulo Caetano não é o único caso que tem ali, principalmente de avistamentos, tá? O pessoal da CIPEX que fazia essa pesquisa na época, eles vão ter inúmeros outros casos, inclusive de muitas pessoas que não quiseram ter o seu relato veiculado. Isso aí a gente sabe, vocês aqui meninos sabem que isso é muito comum. Quando a gente sai para fazer pesquisa aí, tem muita gente que tem história, conta, mas não quer que se fale. Tem alguns que permitem, né? Não, pode se falar, mas só não coloca o nome. Só. Mas tem gente que realmente não quer. Já é uma luta para a pessoa se abrir com você, para a pessoa falar. E aí é mais ainda que a pessoa não quer que fale nada. Ela não quer que veicule, não quer... Poxa, tem um caso aqui na nossa região, aqui, em Laranjeiras, né? Eu vou até citar o nome, já que não vai falar nada mesmo. Tem um caso ali em Laranjeiras do Sul aqui, que é um caso excepcional. É um caso que, digno das publicações ufológicas do Brasil. É um caso simplesmente extraordinário. Mas a pessoa simplesmente já não quer que se fale nada. Ah, mas podemos trocar o nome? Não. Por favor, né? Então, assim, como foi de confiança para nós até fizemos uma reuniãozinha aqui, não sei se vocês vão lembrar aí, né? Aquele caso aqui de Laranjeira, que, não vamos falar, sim. Então é melhor não, né? Não, vamos deixar para lá. Mas tem muita coisa nesse Brasil e tem muita gente que não quer que fale. E essa região ali de Itaperuna, divisa com Minas Gerais, é uma região de frequentes avistamentos, tá? Frequentes, principalmente na época que vai acontecer, né? Tem muita coisa ali, muita coisa acontecendo, muita coisa rolando. E o caso do Paulo Caetano não é diferente. Vai acontecer, gente, né, com ele em várias oportunidades, não é só o caso de um contato só, de um avistamento só, são várias oportunidades que vão acontecer, que ele vai ter essas experiências, né? Então vamos lá, o início. O ano é 1971, o mês setembro, o dia 23, por volta das 19 horas e 45 minutos. Essa é uma hora cabal, né? Vamos colocar ali entre as 19h30 e as 20 horas, vai acontecer a primeira experiência de Paulo Caetano. Como eu falei para vocês, ele estava vindo, né, de uma cidade para outra, estava voltando para Itaperuna, sua cidade na qual ele prezava, né, pelo descanso naquele momento, quando de repente ele vai perceber pelo retrovisor do carro, então ele está dirigindo ali, na BR, Dudu, né? Sabe como é que é a BR, né, cara? É à noite, é tudo escuro, e ele dirigia um DKV, um V-Maguete. Cara, aí você fala assim, putz, o que o Cleitão tá falando aí? DKV e V-Maguete. DKV era uma indústria, né, alemã, e aí o V-Maguete, né, era construído no Brasil. Então é um carro muito interessante, até hoje tem ele à venda aí, cara. Hoje é item de colecionador, né? Quem tem um DKV V-Maguete hoje cobra caro porque é um item de colecionador. Ele lembra ele parece que é uma mistura entre um Volks e uma Brasília, né? Ele tem a frente de uma Brasília e o corpo de uma Kombi. Eu ia falar que ele tem o corpo de uma Caravan e a frente de uma Baratinha. Verdade, melhor definição. Que daí eu pioro mais ainda. Não, gente, olha só. Não, olha só, pra você que tá me ouvindo aí e não tem noção, sabe aqueles desenhos de carro que a criança faz na escola? Sabe aqueles desenhos de carro, né? Eu vou desenhar um carro, aí a criança vai lá e desenha um carro de determinada maneira. O V-Maguete é como se fosse a construção daquele carro. Sabe que ele é altinho assim, aí tem aquele narizão comprido, é o carro que a criança desenha na escola. Então o V-Maguete é o carro que a criança desenha na escola, né, que foi realizado ali por um engenheiro. Se você olhar, é aquele mesmo esquema, cara. O que me impressiona é como é que um projeto desse, né? Aliás, vários carros, né? Esse não é só um, né? Que são aprovados, né, cara? O cara chega com um desenho daquele falando assim, e o pessoal olha assim e fala, caraca, que carro lindo, não, vamos aprovar, vamos fabricar esse troço aqui. Não é possível, cara. Tem uns carros hoje, tá? Não tô falando do passado. Hoje em dia, não, mas pô, eu achei bonito. Eu também achei bem bonito. Tem um design arredondado, né? Que não era comum na época. Tem a questão da época também, né, cara? E outra, o capô dele lembra muito um Fusca, que é um carro que fez muito sucesso também, pelo seu até o estilo estético, né? Sei lá. Não, eu não tô... Não, tudo bem. Não tenho nem argumento pra dizer que não, mas assim me parece.
Vocês vão me perdoar, mas eu acho feio pra caramba. Sim, com certeza. Eu acho que é coisa de época também, né, cara? Não dá pra... a Isso, estética, ela vai mudando. né? A Isso, estética ela é momentânea, a estética ela é temporal, né, cara? Então isso é muito complicado nós agora lançarmos aí um olhar, né? Crítico sobre um carro aí. Né? Nós estamos falando aqui na década de 70, mas na época ele já não era novo. Então assim, gente, o que vai acontecer? Ele andava num DKV, quando de repente ele olha pelo retrovisor e ele percebe que tem um objeto. Ufologia de quintal. O objeto luminoso vai seguir, ele vai perceber aquilo pelo retrovisor. E aí, cara, o que vai rolar? De repente, né, esse objeto vai passar a cerca de 3 metros dele, tá bom? 3 metros ali, mais ou menos. E ele vai fazer evoluções ali a meio metro do chão, cara. Então, o objeto chega no chão ali, perto dele, vai começar a fazer aquelas evoluções ali, vem, vai, aquele negócio todo. Ele vai descrever esse objeto como de forma elíptica, tá? Forma elíptica, o que é uma forma elíptica? É a forma com que o nosso sistema solar se movimenta em torno do Sol. Não é um círculo perfeito, é uma forma elíptica, né? Então o que vai rolar? Ele vai vir daquela forma ali, evoluindo. Ele vai dizer que tinha mais ou menos uns 3 metros de altura, aquele objeto, e mais ou menos uns 2,50 metros ali de largura. Então isso aí é óbvio que, né, a gente já discutiu várias vezes sobre essas descrições que são muito... né, não dá muito para você botar, né, bater o martelo em cima disso, mas ele tem lá mais ou menos como é que parece ali. E ele vai dizer que aquele objeto vai ficar ali. Após um tempo, ele vai ficar evoluindo ali de cerca de 3 a 4 minutos. Ele vai falar, não passou de 4 minutos aquilo ali. Tá? Ele se assusta, né? Então imagina você, Dudu, você está vindo ali na BR, vem um objeto, se aproxima de você, meio metro do chão, começa a fazer evolução, dançando um break na sua frente ali, aquele negócio todo. Cara, Moonwalker, ele na hora o que ele fez? Eu passo por cima. Na hora o que ele fez? Atropelo. Pisou ali, né, cara, embreagem e freio ali, parou e ficou vendo aquele negócio 3, 4 minutos sem saber o que fazer. De repente, quando ele falou o objeto, né, vai se afastar, ele tira o pé do freio da embreagem, o que acontece com o carro? O carro morre. Né? O carro tá parado, o carro morreu, ele percebeu aquele negócio todo. O que ele vai fazer? Vai ligar o carro, né, e vai-se embora. Pô, não sabe muito bem o que aconteceu. A gente sabe que um trauma, assim, um susto, a gente demora um pouco de tempo para digerir aquilo, né? Então não é na hora que a gente vai digerir, não é? Então a gente demora um pouquinho ali para a ficha cair, né? O termo que mais se usa, né? Depois que a ficha cai, aí o cara vai mais ou menos ali sentar, né? E tomar uma água, tomar um café, sei lá, fazer alguma coisa. O que vai acontecer? Ele vai ligar o carro e vai embora, e vai em frente. Cara, não vou ficar parado aqui. Imagina esses caras aí, não sei o que é isso, vai saber lá o que rolou. Ele vai chegar na próxima cidade, que é a cidade de Tombos, né? Então vamos lembrar que ele está indo de uma cidade para outra ali, que tem várias cidades no entorno ali, várias pequenas cidades. O que vai rolar então? Ele vai chegar ali, ele dá aquela parada, aquela pausa, ele vai na delegacia pra, cara, relatar o que aconteceu. Tá, gente, o negocinho, eu tava vindo ali, veio um objeto aqui, imagina, o cara não sabia o que fazer, ele vai relatar onde estava ali. O que rola então? Gente, a partir desse momento, a partir desse relato, o delegado chega para ele e fala, rapaz, tenha calma, cara, você tá muito abatido, né? Você tá cheio de adrenalina aí. Diz o relato que o delegado levou ele na casa dele. Pô, nós estamos falando de 1970, estamos falando de uma cidade pequena, né, cara? A gente aqui, então assim, o cara leva ele na casa dele, dá um copo d'água com açúcar pra ele, cara, relaxa aí, velho. Fica por aí, dorme hoje aqui na cidade, pega uma pousada aí, mas não vai embora, não segue viagem. Você está muito alterado, o seu estado de consciência está muito alterado. Ele, não, eu preciso ir embora, mas na verdade não era tão tarde. Ainda era cedo, era por volta de 8 e pouca da noite. Então ainda era cedo. Para você cobrir aí, hein, Dudu, 50, 100 quilômetros é um tiro, é rápido. Com DKV talvez não. E aí não. o que vai acontecer? Não, eu vou embora, eu vou seguir. Sim, mas vamos colocar o dobro, né? Vamos colocar o dobro. Tá? Hoje aí 100 km para nós, aí 40 minutos, aí 50 minutos, depende, sei lá, da estrada, você faz. Vamos colocar o dobro, 1h30, 2 horas ele estava em casa. Vamos colocar o dobro. Sim, mas ainda era cedo, né, cara, para ele. É verdade. E aí ele fala, não, eu vou embora, entendeu? Bom, vai e fica, ele sai. Ele sai da cidade, aquele negócio todo, volta, pega a BR de novo.
E ali ele volta a ver mais uma vez o aparelho, né, na cidade ali de Porciúncula. E aí já vai estar muito mais próximo à cidade dele ali de Itaperuna. E esse objeto vai estar mais ou menos ali, vai se aproximar de novo, Dudu, a quase 10 metros dele. Nesse momento ele, cara, agora o negócio azedou. Ele vê o objeto, ele para num posto de gasolina que tem ali na BR, chamado Posto do Grande Celcinho. Celcinho. O Posto do Celcinho, cara, o Posto do Celcinho. E ele, grande Celcinho, pô. Nossa, Celcinho cara, nunca é vai bom, ouvir a cara. gente, mas grande Celcinho, gente boa pra chuchu. O que acontece, cara? Ele para lá e ele relata, ó, meu, tava vindo aqui, né, perto de Tombo ali, veio uma luz assim, pá, saí da cidade, tomei uma água, de novo, cara, aqui, a 10 metros de mim, de novo o objeto. Aí o Celcinho olhou pra ele e falou assim, não, meu filho, isso aí, olha, não esquenta a cabeça, não. Toma um copinho de água aí com açúcar, aí reza um Pai Nosso aí, e segue adiante, isso aí não é nada demais não, isso é o pessoal de Marte aqui, os caras sempre fazem isso. O Celcinho trata a gente de duas formas, né? Eu não vou ser leviano aqui em querer entender como é que o Celcinho está tratando ele, até mesmo porque eu não tô lá para saber. Mas a impressão que dá é duas coisas, gente. Ou o Celcinho pensa, pô, esse cara deve ter bebido alguma coisa, ele deve estar meio alterado, e aí tira uma onda com ele. Ou o Celcinho já estava acostumado com relatos dessa natureza naquela região. Então, um dos dois, né? Um dos dois. Tem o pessoal, né, que vai estudar esse caso, vai levar por esse lado, acho que tem mesmo, até mesmo que nós vamos ver depois, tem muito relato naquela região, não é esse o único, não é, né? Tem, principalmente no final desse ano e no ano de 72, tem muito avistamento, inúmeros avistamentos, então é algo meio que corriqueiro ali. Ele vai falar, não, tranquilo, ó, segue em diante, reza um Pai Nosso, segue o jogo, cara. Isso aí é coisa normal. Isso é gente de Marte, o pessoal tá sempre aí visitando. Inclusive, de vez em quando eles vêm aqui abastecer, trocar água, né? Eu passo a água ali no para-brisa. Então ele vai, né, cara? Ele vai dar aquela ideia, não, fica tranquilo, fica sério. A calibrada no pneu. Isso, para sempre Difícil aqui, subir porque aí não vai tem no banheiro junta, ali, né? tirar Não água tem do onde se joelho, apoiar. depois vão embora. Né? Mas ó, também é um pessoal sossegado, também não mexe com ninguém não, eles não, né, dirigem de boa, fazem o dele, pode ir sossegado, meu filho, vai na paz do Senhor. E aí segue o jogo, né? O que acontece? Ele vai seguir e vai voltar para a estrada. Quando ele vai chegar na cidade ali de Bananeira, ali já está 13 quilômetros já de Itaperuna. Quando ele vai chegar naquela cidade, naquela região, ele vai ver o objeto novamente. Aí ele vai dizer que o objeto está mais ou menos a 3 quilômetros na frente dele e 500 metros de altura. Aí é complicado isso, né, cara? Isso aqui para mim já fica meio difícil, mas vamos seguir com o relato dele. Ele vai dizer que vai estar a essa distância ali, tá? E aí ele vai continuar. Bom, eu vou embora. Vamos seguir o jogo. De repente ele vê na estrada uma forma, né, um formato ali, um corpo, alguma coisa na estrada. Ele pensa que é um animal. E isso, imagina o susto que não dá, né, cara? De vez em quando quando a gente dirige aí nessas madrugadas aí pelas estradas aí, tu tá passando ali, passa um coelho correndo, né? Você já toma um susto, a direção já dá aquela tremida, porque você não quer bater, não quer matar não, ninguém. E o olho, né, cara? Que o olho bate e o a cachorro, lanterna então lá, já se brilha. assusta. Pô, você não sabe o que é ali. Isso, já brilha às vezes na até hora, pensa que é uma né? pessoa na rapidez ali, né, tal. É comum, cara. Pô. Isso, você já toma um susto, né, cara? Você toma um susto. Aí ele tem essa sensação, ele pensa, pô, é um animal que tá ali, ele reduz a velocidade, mas quando ele chega próximo, ele vai dizer que mais ou menos 10 metros, esse corpo, esse objeto vai se iluminar. Aí, nesse momento, ele, pô, são os caras de novo, velho, agora azedou o pé do frango, agora não tem o que fazer. Nesse momento, então, vai se iluminar e ele vai ver aquele objeto, que é um objeto enorme, que vai iluminar tudo. E aí ele, cara, agora o que eu faço? Ele vai parar no acostamento, né? Ele diz depois que é meio assim a contragosto, ele não sabe muito bem como aconteceu. Mas aí tem aquele lance da adrenalina, né, cara, do nervoso, o cara nem sabe a ação que toma ali, pronto. Vai parar no acostamento, tá? Vai parar ali, ele vai dizer que ele tenta fugir, tenta abrir a porta do carro, ele tenta ligar o carro, mas nada disso acontece, cara. É como se realmente tivesse ali na sua linha temporal, ali no seu time-lapse ali, tivesse um missing time, tá? Como se ele perdesse ali um tempo ali, que o tempo parou em torno dele.
Ele não conseguia abrir a porta do carro, não conseguia ligar o carro e ficou meio que um negócio assim, que parado. O que vai acontecer? Ele diz que o objeto vai ficar ali cintilando entre o vermelho e o branco, tá? Vai ficar mudando de cor ali entre o vermelho e o branco, aquele negócio todo. Quando de repente aquele objeto pousa e aí ele ouve um assovio. Eita! Eita, do nós. céu. Você sabe que eu até mandei no grupo ali, no nosso grupo ali, pra você. Na hora que eu tava lendo o coisa, que eu falei assim, caraca, um assobio. Tu sabe o que eu lembrei, né? Lembrou na hora, na daquele hora, fatídico lembrei. episódio, né? Aí eu falei, caraca, um assobio, cara. E ele fala que ele escuta várias vezes, né? Assobio. Não é uma vez só. Mas é por isso que eu falo, né, cara? Qualquer dia a gente vai contar essa história aqui. Tem que estar o Ozzy com a gente aqui pra gente contar essa história aqui do assovio. Mas o que vai acontecer? Ele vai ouvir esse assovio, um assovio fino, que dá medo, que gela até a alma. Esse assovio gela até a alma. Dizem que o que me falaram, o que chegou aos meus ouvidos, é que quando o cara escuta esse tipo de assobio assim, ele tá no meio do mato e ele escuta esse assobio, diz que o calcanhar chega, bate na bunda do camarada que sai correndo. O calcanhar sensação chega, de gravidade zero. A propulsão. Propulsão ao calcanhar. Tem um conhecido meu aí que eu fiquei sabendo aí que só não fez porque não tava pronto. Diz que é propulsão a calcanhar. As vigílias do cara agora tem os itens lá, lanterna, café, essas coisas. Tem fralda geriátrica junto. Coloca aí, coloca junto. Calça plástica. Fralda Pampers. Mas vamos lá, né, cara? Fralda Pampers, pra você que mas vamos embora, vamos deixar isso pra lá, a gente deve deixar isso para um outro dia. Então o que vai acontecer? Ele vai ouvir esse assovio, algumas vezes aí a porta do objeto se abre. A porta se abre. Interessante, gente, falar que durante esse tempo todo não se ouve nenhum som. O objeto não emite som, não faz barulho nenhum. Ele só vai ouvir esse assovio. De repente a porta se abre, tá? Sai de dentro daquele objeto uma luz, é emanada uma luz que vai iluminar ali, né, tudo. E quando de repente saem 3 criaturas. Ele vai dizer que essas criaturas tinham mais ou menos ali por volta de 1 metro de altura. Crianças, né? Tem até alguns relatos aí, Dudu. Vão falar que parecer crianças, né? Isso. Vai aparecer ali, né? Esses 3 seres de mais ou menos 1 metro de altura. Ele não vai conseguir ver direito nesse primeiro momento, porque a luz está em cima dele, saindo de dentro para fora. Então ele está contra a luz e aqueles caras vindo naquela direção. Ele vai dizer o seguinte: eles vão fazer movimento lento. A impressão que dá é que eles não tinham boas articulações no joelho, porque não se dobrava muito, então eles andavam mais ou menos, né, como um robozinho. E é bem interessante lembrar que dava a impressão que eles flutuavam até, tá? Estavam meio que flutuando. Então é um negócio assim meio que surreal, cara. Vão vir em direção dele, tá? Vão chegar próximo a ele, né? Vão olhar ali para ele. Aí o que vai acontecer? Ele vai sair, vai acompanhar os caras, né? Vai acompanhar aquelas 3 entidades, aqueles 3 seres, e ele vai subir na nave. Ele diz que é um negócio parecendo uma pá, né? Que parece uma pá que leva ele para cima, assim. E ele entra dentro da nave. Ao chegar na nave, gente, ele tá meio... A ideia é essa, ele tá meio... Ele não sabe em que estado de consciência que ele se encontra. A ideia, quando a gente vê todos os relatos ali, a entrevista, né, quando a gente lê, a ideia que dá é que ele está num estado de consciência tão alterado que ele não tem, é muita confusão mental, né, cara? Ele não sabe muito bem assim o que está acontecendo, o que está rolando. Ele diz que entra na nave, ele não consegue enxergar muita coisa, tá? Mas aí o que rola? Ele vai ter uma ideia, uma impressão de estar subindo um elevador, a porta se fecha e tudo, ele tem a impressão de estar subindo um elevador, dá aquela impressão, bom, aí nós, né, vamos imaginar aí que a nave subindo, né, e em determinado momento para, ele vai ser colocado embaixo de um objeto com luzes hexagonais, planas, né, ele até fala sobre isso, e uma luz amarela vem sobre ele,
Não acontece nada, gente, só essa luz sobre ele. Ele tem a nítida ideia, a nítida impressão de que essa luz está o escaneando. É aquela impressão de vários abduzidos, de vários contatos, né, de várias experiências anteriores que se fala sobre isso, tá? Sobre essa luz, né, que vem lá e aí envolve a pessoa e faz meio que um scan, né? Faz meio que um check-up ali sobre a pessoa. O que vai rolar então? Aqueles seres agora parecem, né, mais nítido para ele. Esses caras vão ter uma roupa azul, tá? Ele vai dizer que vai ter um sapato, uma bota ali, muito comum, chanfrado na frente, assim. Eu não sei, dá uma impressão assim de ser mais ou menos um mocassim, né? Um mocassim retangular, pelo que ele fala ali, meio chanfrado na frente, em forma retangular, um negócio meio diferente. Ele não consegue ver o rosto desses seres todo. Ele vai dizer que eles estavam com um capacete meio afunilado, tá? Uma cor assim meio cinza, né? Aquela cor que lembra muito aço escovado, tá? Vai estar daquele jeito. Ele consegue ver o quê? O queixo, que ele dizia que era um queixo fino. A boca, eles mexiam a boca entre eles ali, só que não saía som, não emitia. Ou o garoto Paulo não conseguia ouvir, né? Era uma outra frequência, sei lá eu. Mas é isso que ele vai conseguir ver desses caras aí, tá? É isso que ele vai conseguir ali, como é que eu vou dizer? É isso que ele vai conseguir relatar desses seres. O que vai rolar então? Ele volta, né? Tem aquela sensação novamente de estar no elevador, só que agora ele está descendo um elevador, então ele tem aquela sensação. O objeto vai parar, ele vai ser escoltado para sair novamente. Isso ele diz, gente, que é tudo meio que sem vontade. Ele vai meio que no automático, assim, sabe? Como se estivesse sonâmbulo. Né? Vai meio que no automático. Aí ele sai ali da nave, ele ouve novamente o assobio daquele que gela até a alma, da medula espinhal, né? Até o último fio de cabelo ali. O que vai rolar então? Ele vai ouvir isso aí de novo, a porta se abre, ele desce, os caras deixam ele ali, né? Ele vai ouvir de novo, aquele mesmo assobio, a porta se fecha. E aí o que vai rolar? O objeto vai sair em alta velocidade, vai levantar um pouco, né, num ângulo ali de 45 graus, e vai pegar a distância, saindo embora, vai indo embora. O que vai rolar então, né, cara, nesse momento? Ele vai voltar, né, ele vai ficar ali, pô, e agora o que tá rolando? Ele pede ajuda, ele tá no meio da BR, passa um carro, o pessoal para, olha pra ele ali, ô, cara, o que está acontecendo aí? Não tô meio ainda, né? Aéreo. O cara fala, então me segue aqui, ó. Vem aqui, a gente vai devagar. Então vamos junto aqui, pega teu carro e vem atrás da gente aqui. Nós vamos tranquilinho aqui até a próxima cidade. O Paulo vai até a próxima cidade, lá ele vai fazer o mesmo ritual. Vai parar na delegacia, vai dar queixa, vai prestar, né, depoimento do que aconteceu. Ele vai ser encaminhado a um hospital, depois ele vai ser atendido ali por um médico ali particular, né, uma clínica ali, ele vai ser atendido ali por um médico que vai fazer ali, vai prestar os socorros a ele, que no momento é muito mais psicológico do que qualquer outra coisa. Então esse é o primeiro contato que ele tem. Isso não para por aí, acontece várias outras vezes, nós vamos relatar alguns outros. No dia 11 de setembro do mesmo ano, 1971, ele vai estar em casa dormindo, tirando aquela soneca, né? Pô, show de bola, em casa descansando. Quando, de repente, vamos lembrar que dia 12 de outubro é feriado nacional, então ele está ali preparando para o feriado, né? Já tá com a churrasqueira pronta, né? Já está com tudo guardadinho ali para fazer aquele churrasco no outro dia. Por quê? Dia 12 de outubro, feriadão, ele está lá só se preparando. De repente ele vai dizer que 3 horas da manhã, ele acorda. 3 horas da manhã ele dá aquele estalo assim. Eu tenho certeza que isso já aconteceu com você. Certeza que 3 horas da manhã você já acordou em algum momento da sua vida. Aí o que vai rolar, gente? Ele vai acordar e, pô, olha assim, ele sente ele vê uma iluminação vindo de fora na janela da cozinha, que dava para parte do quintal da casa. Ele vai ver aquela iluminação e, pô, o que está acontecendo, né, cara? Ele vai lá olhar pela janela da cozinha, ele olha pela fresta, abre a janela, o que ele vê? O mesmo objeto ali, pairando
cerca de 1,5 m, meio metro do chão no quintal dele. Cara, ele olha aquilo, não, de novo isso aí, meu Deus do céu, já me acharam aqui, né? Igual o seu Juscelino Barbacena, você deve lembrar. Eu pensei nisso agora. Deixa eu quieto, Mas não é possível, me acharam aqui outra vez. Largadeu, chulé. Largadeu, chulé. Ele deu uma de Juscelino Barbacena e, pô, mas de novo, os caras me encontraram aqui. Ele vai olhar, vai estar os 3 seres ali no quintal dele. Ele vai dizer que vai estar com uma caixinha na mão. Os caras estão com uma caixa, um aparelho ali na mão, que vão apontar para ele e vão ficar ali, tipo, escaneando ele com aquele aparelho ali cerca de 10 minutos, cara. É um exame pós-operatório, né? Pós ali, que os caras estão fazendo. O que está acontecendo? Vamos ver como é que tá a nossa cobaia. Aí foram lá ver. Ele vai dizer que isso vai ficar mais ou menos uns 10 minutos e eles ficam se olhando ali só, né? E ele, cara, totalmente sem ação. Totalmente sem ação. Evandrão aí é como, né, cara, como a gente vê assim, né? Imagine você, eu, né, tô fazendo aqui uma analogia. É quando você vê, por exemplo, um ser que fica encantado pela luz, né, cara? E aí tem vários animais aí, você aponta, né, uma lanterna, aponta uma luz, ele fica encantado por aquilo ali, não consegue se mexer, não... É a mesma coisa, creio eu, é só uma analogia, né, que vai acontecer com Paulo nesse momento, cara. Ele fica encantado com aquilo, ou hipnotizado, ou subjugado mentalmente, né, não dá pra gente ter uma certeza disso, mas a questão é que ele não vai se mexer, não vai se mover, vai ficar ali quietinho, paradinho. E aí, depois desses mais ou menos 10 minutos, os caras vão embora, viram ali, coletaram os dados, viram qual que é o resultado, foram embora. E ele, pô, caramba, que coisa, né, cara? Vou dormir. Voltou, né? Tudo havia acontecido mesmo, ele vai dormir novamente. Isso aí na madrugada em sua casa. 5 de novembro de 1971, ele vai ter outro avistamento na estrada. Esse outro avistamento é também só a luz que ele vê, isso aí os caras não chegam muito perto, tá? No dia 17 de novembro, também de 71, nesse ele não tá sozinho, Dudu. Nesse aí ele tá com um amigo dele, com Elvio. O que vai rolar? Gente, nesse avistamento aqui o negócio é um pouco mais embaçado. O que vai acontecer? Eles vão estar indo naquele mesmo trajeto, naquele mesmo esquema. Acontece da mesma forma, vê o objeto, ele diz que vai olhar pelo retrovisor, vê o objeto acompanhando, ele começa a ficar desesperado, né? E ele, cara, e agora o bicho tá pegando aqui? Mas só que o que acontece? Ele tem uma versão e o Elvio tem outra, isso é interessante. Ele vai dizer que ele vem, aquele objeto começa a seguir ele novamente, dá aquela volta. Gente, o mesmo modus operandi do primeiro contato. Aí o que vai acontecer? Chega o objeto, desce a criatura, os caras chamam ele. Vamos lá, gente, sobe, você já sabe, não vou nem falar nada. Já sabe o que tem que fazer, só subir bonitinho. Ele sobe no objeto, tem aquela mesma sensação, tudo de novo. Ele vai ser deitado em uma maca. Essa maca é pequena para ele. Bom, imagina, os caras têm 1 metro de altura, né, velho? Não vão fazer maca, né? Então a maca dos caras ali pequena, ele vai dizer que fica com as pernas pro lado de fora dessa maca. Ele vai deitar ali. E aí tem uma incisão no cotovelo dele. O cara pega ali na área ali do antebraço ali no cotovelo, vão fazer uma incisão. Essa incisão eles vão retirar material, tá? Então vai mexer ali, aquele negócio todo. Depois disso ele vai dizer que os caras vão, né, lavar aquilo ali, vão higienizar e passar uma coisa quente ali. Ele é a impressão que ele tem, né, cara? Na verdade é uma confusão mental bem grande nesse momento. E aí acontece aquilo lá, eles tratam ali do cotovelo, tipo assim, né? Agora vamos, né, mexer aqui pra ficar legal. Os caras começam então a falar com ele, isso é interessante. Ele diz que os caras vão pegar, né? Vão trocar uma ideia com ele. Essa ideia que eles vão trocar uma ideia com ele, ele não relata muito isso. Mas os caras vão mostrar pra ele um telão dentro do objeto, uma tela, tá? E nessa tela eles vão mostrar uma cidade muito parecida com Itaperuna. E essa cidade como se estivesse sendo atingida por uma explosão. Ele vai interpretar ali como se fosse uma bomba atômica, a cidade sendo destruída. Essa mensagem, ela é muito forte, mas ela vem sem nenhuma, como é que eu vou dizer assim, sem nenhuma outra coisa por trás. O cara mostra aquilo e, né, pode se compreender de várias formas.
Pode compreender, ó, cara, nós vamos fazer isso aqui, tá, com vocês. Dá só um minutinho. Né? Nós vamos fazer isso aqui com vocês. Eu acho muito mais coerente ser isso, ó. Que nós vamos fazer com vocês aqui. Nós estamos vendo se vocês são igual baratas, que eu sei que tem uns seres aqui no planeta de vocês que são resistentes à radiação e tudo. Se vocês forem, nós vamos inventar outra, mas no princípio nosso plano é esse. Né, Dudu? O que tu acha aí, cara? Cara, na verdade, assim, se os alienígenas existem, se realmente eles vêm aqui, eles não precisam muita força pra destruir a humanidade, não. Tá Inclusive, bem se fácil, se já tiver em operação esse muito processo, tranquilo. eles estão indo muito bem. Acho que não, né? É só esperar. De, de repente é só uma questão de tempo. E eles já estão olhando e falando, porque o tempo pra gente é uma coisa, mas pra eles estão olhando e falam, cara, não, coisa de 100 anos ali na Terra, ali, que pra eles de repente seja tipo 3 horas, fala, não, deixa ali que daqui a pouquinho ali vai ferver ali e vai dar tudo certo. Coisa de 100 anos acabou tudo já, não precisa esquentar a cabeça com mais nada. Olha, ultimamente eu tenho percebido que a coisa tá indo por esse lado aí mesmo. Então, e eles vão mostrar isso aí, né? E tá. Aí trazem ele de volta. Ele é encontrado ali ao lado do carro, caído ali, né? E com aquele. Como é que eu vou dizer assim? As escoriações ali, o machucado ali, a incisão ali no cotovelo. Essa é a explicação dele, essa é a versão dele. O Elvio, o amigo dele, que estava no carro também, ele disse que o Elvio estava dormindo. O Elvio, em contrapartida, vai dizer que ele começa, estão dirigindo ali, e ele começa a entrar meio que em paranoia ali, em desespero, dizendo que estão sendo seguidos por um disco voador. O Elvio diz que observa e era um ônibus que estava vindo à distância, era o farol de um ônibus. E aí, de repente, aí o que é interessante é que o Elvio tá meio que dormindo, meio que acordado, né, cara? É muito complicado isso. E ele vai dizer que ele só lembra depois do carro parando, o menino Paulo descendo e, após descer, né, cair atrás do carro ali. Uma coisa rápida. Então ele não lembra de muita coisa também, porque ele estava naquele estado de dormindo e meio acordado. Isso é engraçado porque, Dudu, quando nós falamos de carona, tem gente que é maravilhoso. E tem gente que é Sim. bem pilantra, né, Cleiton? Eu acho que era isso que tu ia falar. Porque quando você vai dar carona pra um coleguinha, principalmente quando a viagem é um pouco mais comprida, cara, se você vai dar carona, vai receber essa carona, cara, fica conversando com o motorista, velho. Converse com o motorista, entendeu? A não ser que seja um caso muito extremo, onde realmente você tá muito cansado e tudo mais. Mas conversa com o motorista, cara, até pela tua segurança, né? Afinal de contas, se o motorista dormir, pô, é você que se dá mal. E aí o cara pegar a carona, virar o pescocinho pro lado e apagar, eu, sinceramente, esse amigo aí do Paulo, eu confesso que não gostaria de dar carona pra ele não, porque é muita maldade, é muita maroteza do camarada, né? Tipo, não, vou pegar a carona aqui com o cara aqui, ainda vou dormindo e, tipo, você que trabalha aí, pô, é dose, né? Vamos falar a verdade. Literalmente amigo do ET, né? Isso não é nem amigo da onça, isso é amigo do ET, né, cara? Pelo amor de Deus. Amigo do estagiário, né? Uma outra amigo do coisa que estagiário. eu vejo ali, que na interpretação que eu tive, é que ele não viu a porta abrir nem o carro parar. Vocês tiveram essa interpretação? Porque. Não, mas aí que tá, porque aí eu ia até Imagina o comentar sono isso no desse- final, porque você meio desse que ser humano, corrobora que esse sono aí ele tá bem pesado, né? Porque geralmente quando você dorme, principalmente em viagem, que essa viagem também não era tão longa assim. Claro, eu não tenho como afirmar, tem pessoas realmente, tem um primo meu, por exemplo, que ele entra em torpor. Tipo, você pode derrubar ele da cama e não acorda. Então tem esses casos. Mas geralmente esses sonos dentro de veículos, eles são sonos um pouco mais leves, né? Então se o carro para, né? Se você tem um barulho de porta, ainda mais um DKV, fi, que a porta é mais ou menos igual a sonoplastia que o Cleiton fez ali. Meu Deus do céu, pensa a barulheira daquele negócio. E o cara não ouviu nada, Aquela né, que velho? faz Só um viu lá o camarada pra do carro abrir. caindo. Né? Então, assim, esquisito, cara, sei lá. Eu tive essa interpretação, não sei se vocês concordam. Não, eu também pensei nisso. Primeiro que eu já fiquei meio bolado do cara tá dormindo, né, na viagem.
Mas tudo bem, pode vamos ser, levar em pode consideração que o cara tava cansado pra caramba, a gente também não sabe, né? Às vezes o cara também pediu, falou, cara, pelo amor de Deus, olha, você vai me desculpar, mas eu vou ter que dormir hoje, que o negócio tá feio aqui, eu tô muito cansado mesmo. Aí o Paulo, talvez por ser uma pessoa gente boa, falou, não, dorme aí, vai de boa que eu vou cuidando aqui. Aí quando o cara acordou, o cara falou, rapaz, o que tá acontecendo aqui? Cadê o Paulo? O Paulo tá lá fora. Putz, sei lá, no mínimo estranho, né? Mas é aí que eu falo, né, cara? Então, assim, é meio complicado isso. Então, assim, e ainda mais esses lapsos que ele tem. Acordou, de repente, pô, ele sabia que era um ônibus, de repente ele não lembra de abrir a porta, não lembra de... Então, essas coisas que deixam, assim, esse caso interessante, entendeu? Uhum. Tem um relato de um dos médicos que atendeu o Paulo, né, em uma dessas feitas ali, que ele conta que o Paulo chegou lá no hospital, assim, tremendo, sujo, né, tudo empoeirado, como se tivesse, tipo, rolado no chão, né, e aí diz que esse Dr. Bussad, parece que é o nome dele, ele já conhecia o Paulo e falou, cara, o que aconteceu? Que negócio é esse? O que você tá brincando uma hora dessa, né? O que tá acontecendo? O que você tá sentindo? E aí o Paulo teria respondido pra ele, cara, eu vi uma coisa pela frente e eu não sei o que foi aquilo. E eu não sei explicar. E você que é médico, me ajuda. Você me conhece. Não havia motivo pra eu ver aquilo. Quase que pedindo um socorro, sabe? Né, cara? Tipo, ó, eu tô vendo uns negócios aqui que eu não sei o que é, cara. O que acontece, né? E aí, tem mais um outro relato que é interessante, Cleiton, que é o seguinte, em uma dessas feitas, né, o Paulo fez até boletins de ocorrência, coisa do tipo e tal, e aí a polícia foi atrás pra saber essa história, né? Pô, o que é isso? Aí sabe aquela coisa de o fulano que escutou o ciclano, que Beltrano e coisa do tipo? Sim. Chegaram a um rapaz, um garoto, que o nome do garoto, na época, né, o nome do garoto é Sinfronino. É isso aí, Sinfronino. E esse garoto tinha 17 anos na época, né, e aí o pai dele foi na delegacia e falou, não, ó, acontece o seguinte, ele deu uma declaração, né, falou assim, ó, às 19 horas do dia, que não se recordava exatamente, aproximadamente umas 3 semanas antes dele ter ido na delegacia, né, que um vizinho da referida casa que fica a uns 100 metros da estrada que liga as cidades, né, que estavam ali, Itaperuna e Natividade. Isso, tendo o mesmo menino saído da casa em que se encontrava olhando para a estrada e deparou com um veículo estacionado na margem da referida estrada e que estava com a frente virada no sentido da cidade de Itaperuna. Daí, segundo o relato aqui, o carro estava com os faróis ligados, né? E que tinham 2 meninas pequenas na frente, né? E que essas meninas estavam na frente do farol. E que, segundo esse relato, essas meninas andavam de uma maneira meio engraçada, que elas andavam de uma forma assim como se estivessem flutuando, que foi o que você até mencionou. Depois foram atrás desse garoto para tentar entrevistar ele, né? E aí o garoto ele muda de meninas para meninos, mas enfim, ele diz que eram 2 seres humanos pequenininhos, né, que estavam na frente desse Volks e que pelo tamanho deviam ter 7 anos de idade, né? Mas ele falou que ele não viu muita coisa, mas que em volta do carro, né, e daí viu por uns 2 minutos esses serezinhos e tal, e que o carro teria ficado parado aí uma meia hora. Então, quer dizer, existe uma testemunha ocular, não da parte da abdução, nem nada disso, mas do carro parado e desses supostos seres, né, de baixa estatura que ficaram na frente do carro. É muito interessante essa parte. E aí, isso aí, né, cara, é o que deixa esse caso muito interessante, porque ele tem vários elementos que acabam corroborando alguma coisa, assim, sobrenatural, alguma coisa, né, fora de toda a nossa ideia, de toda a nossa inteligência que tem acontecido ali, né? Então, para esse último caso, assim, ele é bem confuso e tudo, mas tem elementos que nos fazem repensar. Bom, o que vai acontecer? A questão é que vai ficar ali esse resquício ali no cotovelo, sim, vai ser analisado, sim, ele tem ali, e como é que a gente vai
né, negar isso aí. Mas tudo bem. No dia 5 de dezembro do mesmo ano vai acontecer a mesma coisa. Ele vai estar dirigindo, aquela era a rota dele. Ele vai estar dirigindo, vem o ser, a nave, aquele negócio. Os seres descem da nave, já nem fala nada, só aponta, vamos embora. Ele vai, bom, tá bom. Partiu. Não tem o que fazer, vamos embora. Nessa vez, cara, os caras vêm trocar uma ideia com eles. Lembra que eu falei a primeira vez que ele tem a impressão que ele sobe em paz, né? É uma pá que leva ele pra cima da nave ali. E aí os caras vão falar com ele, essas criaturas, em espanhol, percebam, né? E vai dizer, Senhor, todavia estamos aqui em paz. E aí eles vão ser bem sucintos, mas é bem categórico. Por quê? Ele tem essa impressão mesmo de ser levado em paz. Então os caras falam, estamos em paz, nós viemos em paz para cá. E a ideia que eles trazem, né, a grande conversa deles é essa, nós viemos em paz, cara. Fica tranquilo, senhor, está tranquilo, muito tranquilo, não vamos fazer nada, né, que pueda destruir o planeta, até mesmo porque nós queremos cambiar para cá, queremos dominar, então não vamos destruir, nós queremos somente controlar este planeta. Né? Então eles vão dar uma ideia para ele lá em espanhol, mas a mensagem que ele traz é essa, os caras vieram em paz. Pode ser que sim, pode ser que não, né? Mas isso aí vai acontecer em dezembro de 71. Então ele vai ter vários outros contatos, né? Várias outras coisas. Um dos últimos contatos que ele tem é no dia 19 de dezembro, também de 71. Vai acontecer a mesma coisa. Lá vem ele com o seu DKV, mas de repente vem a luzinha ali, meu Deus, cara de novo. Vamos ver o que eles querem. Já parou, abriu a porta, pegou um cafezinho que eu já levava com ele ali para manter acordado na estrada. Tomou o cafezinho, esperou os caras aterrissarem a nave, mas só que dessa vez não. Eles pairaram sobre ele e ele ficou suspenso, né, por um facho de luz que era emitido desse objeto. Então ele ficou suspenso ali, parado. Gente, lembra muito aquela imagem clássica que tem na internet quando você pesquisa, né, de pessoas sendo abduzidas. Então ele ficou mais ou menos naquela posição ali, né, ele como se estivesse sendo puxado, né, tirado do chão por uma luz no objeto, que vai durar alguns minutos ali e os caras vão embora. Dessa vez não desce, não conversam, não falam nada, só suspende ele ali pelaquela luz, ele fica ali pairando, né, flutuando. Por um tempo os caras apagam e vão embora. Então assim, foram várias. Aí, mas cara, o que você tem de prova disso além da questão física ali, né? Tem fotos. Ele, olha só, em novembro desse mesmo ano, ele tirou várias fotos. Naquela época, a gente era assim, ó, em 70, por exemplo, né, você tirava foto nas chapas, era uma máquina totalmente diferente. Ele tira várias fotos, da qual 3 ele aproveita. 3 fotos boas, que inclusive o Dudu depois vai deixar lá todo o link, todos os esquemas ali para você ver e estudar mais aprofundadamente esse caso. Você fica prometendo essas coisas aí, depois quando eu posto, aí os caras vêm me cornetear lá no Instagram, falar aí, até que enfim o Dudu começou a trabalhar aqui. Não, é isso aí, porque o nosso ouvinte de verdade, né, como você disse hoje lá no desabafo do Dudu, o nosso ouvinte, ele tá ali, cara, ele quer participar, então o nosso ouvinte, ele é ávido por informações. E aí, no ano seguinte, né, aí já em fevereiro de 72, ele vai tirar várias fotos também, só que ele consegue aproveitar 12 fotos boas desses objetos pairando ali, dos objetos sobrevoando ali a região. Então, gente, assim, não ficou só na palavra dele, não ficou só na questão física do corpo dele, né, mas tem também fotos de objetos voadores não identificados, né, sobrevoando a região. E além disso, Dudu, além disso, Evandro, além disso, você que está nos ouvindo aí, o pessoal do CIPEX, tá, acabou, né, tendo ali vários outros relatos desse caso que aconteceu ali, a maior parte disso aí no ano de 1971. Tá? Foi visto no Hotel Meirelles, na Rua Tiradentes, na Rua Buarque de Nazaré, na Rua Assis Ribeiro, tá? Foi visto também aí já no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro também, que estava vindo de volta para Itaperuna, né? Foi visto por um médico também, um radiologista, o Dr. Walter Anderson, também observou
Tá? Então, assim, gente, várias pessoas observaram nesse ano luzes ao entorno da cidade. Não foi só ele, né? Nós acreditamos aí que o Paulo tenha sido um dos que tiveram contato mais direto, mas várias outras pessoas viram objetos voadores não identificados e relataram entre o dia 19, 20 e 21 de dezembro de 1971. Várias vezes, várias pessoas viram objetos voadores não identificados no céu de Itaperuna. Tá? Então esse aí foi um ano muito, vamos dizer assim, cabuloso por parte da ufologia ali, de acontecimentos ufológicos naquela região. Bom, sendo assim, então, assim sendo, acabamos o nosso caso de hoje. Vamos então a... É isso aí, gente. Eu vou chamar então aqui o Dudu. Dudu hoje tá cheio de informação, cheio de coisa, cheio de quentinha. Dudu, chega junto e manda bala. Bom, menino Cleiton, é um caso que realmente chama a atenção pra gente, né? É uma casuística que eu confesso que não conhecia até a gente pegar essa semana pra dar uma trabalhada. E eu achei muito interessante, porque assim, não é um acontecimento só, são vários, né? Então é uma sequência de acontecimentos. Agora, queria até puxar essa ideia aqui com o menino Evandro, porque assim, pode ser, existe uma síndrome, né, da pessoa que se sente perseguida. Uma pessoa que começa a ver coisas onde não existe, começa a sentir como se ela estivesse sendo perseguida o tempo todo, e a pessoa começa a criar imagens na cabeça dela, né? E ela mesma acaba se mutilando, se maltratando ou coisa do tipo, mas nesse sentido de quase querer corroborar aquilo que ela tá falando. E aí eu queria puxar com você, Evandro, você que manja muito mais do que eu nesse sentido, que síndrome é essa? O que pode acontecer? E você acha que pode ter acontecido isso nesse caso do Paulo? Qual que ele teve ali é meio difícil de saber, porque a gente tá perdendo um relato e a gente precisa fazer uma anamnese, né, para saber exatamente. Mas você pode dizer, no geral, que é um tipo de esquizofrenia muito parecida, por exemplo, né, só no sentido de ilustração, não quer dizer que é o mesmo tipo, não quer dizer que tem que ter as mesmas características, né? Mas parecida com a síndrome que o John Nash tinha, né? O John Nash, que é um gênio matemático, Dudu com certeza já deve ter estudado ele, a gente estuda ele até em biologia, né? Que é um cara que foi retratado inclusive em filme, né? Uma Mente Brilhante, interpretado, aliás, excelentemente bem pelo Russell Crowe, né? É um ator fantástico e que teve uma interpretação fantástica também. Exatamente. Muito bom filme, muito também, bom até filme. Com um sentido motivacional. Todo matemático tem que assistir Esse filme tipo é muito cartilha, bom, sabe? muito bom. Esse filme E aí, no tem caso lá, nesse filme, ele tem uma esquizofrenia, vamos dizer assim, pelo menos vamos dizer, um parente próximo, grosseiramente dizendo, né? Desta que talvez, ou supostamente, o Paulo pode ter adquirido, inclusive em razão de alguma violência, né? Então aquilo que a gente já pegou casos assim, né? Onde o primeiro ou o segundo ou alguns dos casos podem ser fatídicos, enquanto que os outros podem ser basicamente armadilhas mentais, né? Talvez possa ser o caso aqui também, né? Não quer dizer que todos eles tenham que ser oriundos desta síndrome, se é que algum deles foi, né? Então a gente está sempre no campo especulativo aí, né? Esses dias atrás aí, eu tava refletindo, tava conversando com um amigo meu, e aí eu tava refletindo sobre um assunto, e que me puxou aqui na memória. Eu falei, eu tenho que levar uma hora dessa aqui com os meninos ali no podcast. Menino, agora eu fui bem generoso com vocês. Eu gosto quando né? você fala assim. Os garotos. Dois marmanjos desse tamanho aí, eu vou chamar de menino, mas tudo bem. Os garotos, os jovens senhores, né? Porque a gente já tá quase chegando na idade da... Pra não falar velho, fala os meninos aí. Mas é que como eu já cheguei na idade de eu estar mais perto dos 50 do que dos 30, então, dos 20, perdão, então aí realmente eu já tô começando a respeitar mais, entendeu? Agora eu não vou fazer mais piada desse tipo, porque agora o tiozão também sou eu, né? Não, agora já era. O que eu ia comentar com vocês era o seguinte, quando eu era mais novo e eu tinha vontade de comprar um carro, então você começava a procurar carro ali na internet, né? Tipo, qual que é o modelo que eu quero? Eu quero modelo esse, quero modelo aquele e tal, não sei o quê.
E aí eu, por exemplo, eu tive uma vontade, teve uma época que eu tinha uma vontade gigante de ter um Megane. Eu também, cara. Sabe? Tipo, eu tinha uma vontade, eu achava lindo demais, eu falava, cara, eu quero ter um Megane e tal. E aí era engraçado que quando eu peguei, assim, essa vontade, parece que todos os carros na rua era Megane. Parece que eu tava vendo só Megane na frente. Falava, cara, Megane, meu Deus do céu, quanto Megane que tem no coisa assim. Eu via tanto Megane na minha frente que eu desanimei e falei, cara, eu não quero um Megane, todo mundo tem um Megane. E eu fiquei. E aí depois eu fiquei pensando, falei, cara, mas isso aí é por quê? Porque a gente, quando quer ver esse negócio, né, você acaba ficando tão encucado com aquilo que você acaba se reforçando. E você acaba vendo mais aquilo. Não é que você acaba vendo mais, é que aquilo te chama mais atenção no meio do coisa. Era quando a gente brincava de Fusca Azul. Né? Pô, tu nunca via um Fusca Azul na face da terra, mas, cara, quando você tinha a oportunidade de dar soco no coleguinha, você fala, cara, eu tô vendo o Fusca Azul até quando o Fusca não era azul. Era Fusca Azul, pá! E sentava um soco na cara do coleguinha. Isso, lógico, numa outra época, tá, gente? Isso aí era no Bullying tempo que a gente podia fazer esse tipo de situação. Bullying art, tá? E esse tipo de situação que me ocorreu quando eu escutando o relato do Paulo. Porque assim, ele vê uma vez, 2, 3, 4, 5, 6 e eu fiquei pensando, falei, será que ele não tem esse viés de confirmação? Onde ele tá vendo, ele fala, cara, aconteceu comigo uma vez, ele ficou encucado e as outras vezes não foi apenas uma confirmação daquilo que ele tava vendo. E qualquer luz para ele já era assim uma perseguição, qualquer coisa já era uma como se fosse mesmo um contato alienígena. O que a gente chama também de disposição cognitiva, né? Aquilo que está na tua cabeça tem tendência a incentivar e até colocar, né? Principalmente quando você não sabe explicar o que é. E no teu caso, não é exatamente como o caso da semana anterior. Ele é mais do sentido de você querer ver coisas que você já viu, né? Essa do Fusca Azul, pra mim, não sei, o pessoal não brincou disso, né? Mas pra mim foi excelente, porque eu lembro que eu lembro bem, quando eu combinei, se eu ver um Fusca Azul, a gente pode dar soco no outro. Quem vem primeiro fala Fusca Azul e soca o outro. Pensei comigo, cara, é muito raro o Fusca Azul. Aí os caras encheram, tá, vamos brincar. Mano do céu, velho, o que eu levei de porrada... Meu Deus do céu, cara. Porque, cara, eu não sabia que tinha tanto Fusca Azul nessa cidade aqui, não. Agora dá pra tratar até de carro azul, porque né? Porque não só você acha mais fácil, e aí é um ponto que você estava dizendo, você tá mais perceptivo ao que é real, como também você começa, aí no caso da disponibilidade cognitiva, você começa a associar uma disponibilidade mental àquilo que não está no real, necessariamente. Muito próximo daí, grosseiramente dizendo, até da parandolia, que é quando você começa a ver formas onde elas não existem de fato, né? Então é um fenômeno muito próximo ali. Isso pode ser verídico, Dudu, você está correto. Porque eu fico imaginando que às vezes, quer dizer, às vezes não, a gente já sabe que a nossa mente engana a gente mesmo, né? A gente até acaba mentindo pra gente sem a gente perceber. Graças a Deus. E aí tem esse lado, né? Pode ser que seja tem uma um capítulo mesmo, do seriado Black Mirror que o cara ele tem eles chamam de grão, é um tipo um mini computador dentro do cérebro que não deixa você esquecer nada. Então tudo que você vê e ouve, você lembra pra sempre. Inclusive você pode até passar na televisão, como se fosse um Chromecast que você passa diretamente do teu cérebro pra TV. Cara, você começa a ver a desgraça que é você não conseguir mentir pra você mesmo. E você conseguir lembrar de tudo, né? Porque parece uma maravilha. Se eu lembrar de tudo, nossa, que maravilha que ia ser pra passar no vestibular. Realmente, ia ter coisas boas. Mas, você não ia conseguir sobreviver muito tempo. Não, realmente seria um poderzinho aí. Assiste lá quem não assistiu esse capítulo, que é fenomenal, assim, um estudo de memória fantástico. Ufologia de Quintal. Bom, então é o seguinte, gente. Isso aí é um lance assim. Esse caso, o que pega nisso, né, Dudu? Eu também acho que principalmente algumas vezes que ele viu luz só e tá bem complicado isso. Mas tem os resquícios físicos e de outros avistamentos também. Isso aí que é complicado, né, cara? Mas vamos lá, né? Dudu, você já acabou a sua análisezinha? Não, a questão dos resquícios físicos e tal,
assim, não tinha não teve, pelo menos até onde eu li ali, não teve nenhum resquício que fosse completamente assim inexplicável. Por exemplo, aquele resquício no cotovelo dele. Cara, é meio estranho o cotovelo, porque pode ter sido um machucado em um local meio qualquer, assim. Você pega ali, bate numa quina, num negócio e fica aquele... Sim, ou até mesmo não caiu, caiu, né, cara? caiu de repente numa valeta, você bateu com o cotovelo. Então, assim, não é como alguns relatos que a gente já viu, que, assim, é um corte ou é uma coisa específica que, assim, você não vê, que é muito raro. Por exemplo, alguma coisa que não sangrou. O cara cortou e não sangrou. Não é o caso desse, né? É uma cicatriz que você não tem explicação de onde veio, surgiu do nada. Também não é o caso desse, entendeu? Então, assim, por isso que me chama a atenção que tem essa parte, mas o cara pode ter literalmente, assim, aí eu tô falando, não estou dizendo que é isso, tá? Mas eu posso dizer que ele pode ter se confundido ou delirado, enfim, e ter caído. E aquilo, o cérebro dele, para explicar, falou, cara, olha, aqui, ó, a explicação é essa. Não, acontecia, os caras fizeram uma incisão. Porque, por exemplo, se eu sou um ET e eu vou fazer uma incisão numa cobaia minha, cara, cotovelo não ia ser o local que eu ia estudar. Entendeu? Tipo, o cotovelo, o biólogo é o Evandro, ele vai saber melhor do que eu, mas eu posso estar falando uma bobagem do caramba, mas eu não... geralmente você fala, mas... Isso aí assim, é comum, inclusive, eu falar uma bobagem, mas... Mas o que rola aí, Dudu? O que eu acho, assim? Aí cai naquele, assim... Eu acho que tudo isso é válido. Inclusive, eu tenho uma tendência a ter um pé atrás com esse caso em alguns aspectos. Eu acho que ele foi real. Eu acho que ele teve ali, ele teve um contato ali, mas eu acho que tem muito elemento ali que não encaixa muito. Ok. Mas assim, também a gente não pode... isso aí não é totalmente descredenciável. Por quê? Aquilo eu vou invocar de novo a Lala Barreto aí. Nós não temos como entender o nosso observador. Nós somos objeto de estudo, né? Então é difícil isso. É difícil que aspecto que eles querem. Nós não conhecemos a nossa fisiologia totalmente, né? O nosso funcionamento totalmente, como é que a gente pode... Então assim, tudo bem, eu também acho que esse lance ali no cotovelo, mesmo sendo uma suposta prova física, ela pode ser advinda de outras coisas. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso dizer que, isso aqui... Por quê? Porque eu também não sei. É óbvio que um biólogo tipo Evandro ele vai poder explicar quais são os melhores lugares para fazer essa coleta, para fazer esse estudo. Inclusive, gostaríamos até que ele falasse sobre isso na vez dele aqui. Mas só que é o seguinte, nós não conhecemos, nós somos objeto de estudo. Aí fica difícil, né, cara, você querer dar parâmetro sendo você o objeto de estudo. Não, eu concordo, eu entendo, e não tô nem colocando... essa situação. Eu tô tentando imaginar aqui se a situação seria verdadeira ou não. Porque assim, não dá para explicar necessariamente tudo e não dá para credenciar e descredenciar. Até porque é um caso muito antigo, a gente não vai chegar numa conclusão plausível aqui, a gente não vai... Aliás, como o nosso podcast já tem essa linha, né? Porque quem tem que chegar a uma conclusão é o ouvinte, não é a gente, né? Mas por exemplo, o Paulo, ele chegou a dar entrevistas em algumas rádios, ele chegou a dar entrevistas, né, na antiga TV Tupi, né, do Rio de Janeiro. Então ele chegou esse caso foi divulgado, sem contar que saiu em jornal e coisa do tipo. Então, assim, também para algumas pessoas virem colaborar com essa informação e falar, olha, isso aí realmente aconteceu, ou não sei o quê, também era muito fácil disso ter acontecido, entendeu? E apareceu algumas pessoas que falaram, não, eu vi mesmo uma luzinha lá, uma coisinha aqui, papapá, não sei o quê. Mas o que me traz essa estranheza é que não tem nenhuma outras pessoas, ou nada, outras pessoas que sejam contundentes de falar assim, não, realmente aqui, ó, é aqui, tal, dia tal, parará, parará. A não ser esse garoto, né, que diz que viu essas crianças na frente do carro. E essas incisões, pra mim, elas não são... Cara, é lógico, Deus o livre, tá? Porque eu não... Quem sou eu? Mas elas não são, pra mim, convincentes a ponto de parecer que é uma coisa de outro planeta. Entendeu? Porque pra mim pareceram, pelo menos as fotos que eu vi ali e tal, me pareceram escoriações normais, assim, coisas que qualquer um poderia ter se machucado sozinho. É isso.
Olha só, porque assim, olha só. Eu vou pegar aqui só alguns aspectos aqui, ó. Ó. Senhor Mário Gomes Nunes. Tá? Senhor Mário Gomes Nunes. Quando percorria as terras da fazenda Girimum na sua propriedade no município de Ipu, por volta das 16 horas, o agricultor Raimundo Nonato viu estranho objeto em forma de disco que procedia do lado sul em enorme velocidade, não fazendo ruído e irradiava intensa luminosidade, batido pela luz do sol. Aproximando-se do local de aterrissagem, né, após algumas evoluções, pôde-se constatar que conduzia 3 pequenos vultos, mas da distância em que se encontrava não lhe foi possível guardar as características ou feições. Isso em 71. Em 71 também, o proprietário do Hotel Meirelles e sua mulher, às 8h45 do dia 21/12, a uma distância de 500 a 1000 metros, tiveram a oportunidade de observar um objeto que sobrevoava lentamente entre os morros, né, de 50 a 100 metros de altura, às margens do rio Murié. Aí eu vou trazer aqui só mais um, tem um monte aqui, tá? Eu vou trazer só mais um aqui. Cadê? Aqui, ó. No dia 19/12, o médico radiologista Dr. Walter Anderson, então esse aqui nós estamos falando já de um médico que tem um nome a zelar, que é aquele negócio, o cara quer só aparecer. Não, peraí, vamos trazer alguém aqui que se identifica, coloca a sua profissão e tudo. Dr. Walter Anderson observou que um objeto de forma redonda, fosforescente, de diâmetro de aproximado de 1 metro de altura, do diâmetro de 1 metro e de altura de 600 metros a 800 metros, sobrevoava as casas. O objeto atravessou a cidade em zigue-zague a uns 60 km por hora. Vinha de direção da serraria, era transparente às estrelas e a noite estava estrelada e sem nuvens. Então, esse é só mais um, né? Só mais um. Tem vários outros aqui, né? Mas é só mais um relato de alguém que em Itaperuna viu também objetos, né, assim, não identificados naquele período. Mas veja bem, Cleiton, eu não estou fazendo aqui Tá bom. o advogado do diabo aqui, tá? Para dizer que o caso. Eu compreendo. Eu trouxe só até porque essa é a minha função. Eu trouxe para quem está nos ouvindo. Exatamente. Você tá se atravessando aí, amigo. Eu trouxe para quem está nos ouvindo, né? Para quem está nos ouvindo, que entenda que foram vários relatos, inclusive de pessoas que se identificam. Né? Eu ia falar também, quero falar um pouquinho sobre isso na minha vez. Legal. Não, legal. Só para eu complementar aqui, eu já passo a bola pro Evandro aqui. Que eu quero dizer é o seguinte: um exercício que é legal que a gente faça, e o nosso podcast a gente gosta de fazer muito isso, é literalmente se colocar no sentido da pessoa que olha para o fenômeno ufológico e fala, cara, onde é que está o erro? Onde é que isso aqui não é verdadeiro? Entende? E aí, por exemplo, é esse tipo de exercício que eu tento fazer. De falar, cara, onde é que isso aqui uma pessoa vai descredenciar? Vai falar que isso aqui é falso. Nesse ponto, naquele ponto. Entendeu? É por isso que eu faço esses levantamentos aqui. Porque realmente, perfeito. É um caso que para mim é muito bizarro, é uma casuística que é muito interessante, eu gostei bastante de estudar esse caso aqui, mas eu faço esse exercício de não ter muitas testemunhas, existem várias testemunhas, como você falou, a casuística muito grande em torno na região, mas quando você pega e fala, poxa, mas aí teve gente que escutou isso aí na rádio, teve gente que viu isso aí na TV, a gente sabe que é inevitável que tem gente que às vezes quer aparecer também. E que quer falar, cara, eu quero falar que teve um caso assim assado comigo. E nem teve. Às vezes o cara tá só querendo um holofotezinho, tá querendo um negócio, ainda mais naquela época que assim, você não tinha uma internet pra você colocar tudo pra fora. Você tinha que ter essa visão. O cara que saía na rádio, poxa, era quase um fenômeno, né? O cara passou na rádio. Entende? Por isso que eu faço esse exercício. Mas enfim. Segue aí, Evandrão. Bom, então, uma boa parte das coisas aqui vocês já mencionaram, então eu vou tentar fazer rápido, que ficou pouco tempo de novo, né? Mas é tranquilo. Bom, vamos começar então do cotovelo que o Cleiton acabou de provocar. Então, assim, Cleiton, nem tem muito mais a que acrescentar. Eu acho que é basicamente o que você falou mesmo. Biologicamente, talvez não seria o melhor lugar, né? Você
poderia fazer uma coleta ali de muitos produtos, né, que não seriam possíveis intravenosamente, quem sabe líquidos articulares, né, medições de artrose. Então, assim, o cotovelo até pode ser um ponto para fazer certos tipos de medidas biológicas, mas eu teria pontos melhores. Agora, o cotovelo não é, por incrível que pareça, ele não é o pior lugar para fazer certos tipos de medida. E aí, colocando que o que já foi falado, né? Eu tô fazendo um comentário no sentido da biologia que nós conhecemos aqui da Terra, no sentido da nossa medicina, né? Especificamente, né? Nossa biomédicas aqui. Agora, talvez tenha realmente, como vocês falaram, coisas que nós nem suspeitamos de acontecer, né? O que eu, sinceramente, como biólogo, acho muito difícil que mude, né? Porque esta parte, gente, pelo menos as partes que compõem o corpo, não estou dizendo o funcionamento, mas o componente do corpo a gente conhece muito bem. Então, assim, acho muito difícil que isso possa mudar muito. Assim, nossa, olha, descobrimos que se nós coletarmos desse ponto, nós teremos uma... dificilmente isso vai acontecer. Mas, né, como o já falou, é possível. Então, acho que, em resumo, a questão da marca do cotovelo, ela é sim uma evidência, porém talvez não uma evidência muito forte no sentido biológico. Acho que seria por aí. O que mais nós temos aqui? Uma outra questão que volta nesse caso, que a gente já comentou várias vezes, é a docilidade dos abduzidos, né? Então, assim, eles vão, senta, o cara senta, agora deita aqui, por favor, deita, vamos tirar a tua camisa, ok, vamos tirar a camisa, ajuda a tirar a camisa, etc, etc. Então, a gente já comentou isso em outros episódios, que possivelmente você está sob algum tipo de efeito fisiológico, né? Seja drogas, vegetavelmente, quimicamente, ou pelo menos essas luzes aí podem acabar causando alguma diferenciação, sei lá, talvez do ponto de vista de micro-ondas mesmo, né? A gente já conseguiu comprovar que as micro-ondas, algumas frequências, conseguem desenvolver certos sintomas, principalmente via o nosso ouvido, certo? Expansões de gás, etc. E isso pode ter, a gente já comprovou isso, alguns tipos de indução mental, né? Mas, tipo, se a gente conseguir controlar isso ou formar palavras com isso, nossa, velho, talvez nunca, tá? Mas sim, a gente tem pesquisas nessa direção. Então, sempre me acho estranho, né? Tipo, o cara é um ET, mano, e pediu pra me entrar na nave. Não! Não vou, entendeu? Mas vamos considerar, eu sempre considerei assim, que o cara não está no seu estado normal. E não é nem uma questão de não adiantar, porque eu sei que os caras vão me segurar. Fih, mas eu vou me debater, tipo, pessoalmente, né? Eu vou fazer o que tiver à minha disposição. Ok. Não me entregue sem luta, né? Prefiro morrer do que perder a vida. Então, o que acontece? Você tem ali também, cara, eu também vou por essa linha, tá? Que é a questão de uma psicose, certo? Semelhante, como eu já comentei, do filme do Mente Brilhante. E a questão da marca da queimadura, eu também ia comentar sobre, mas é basicamente essa mesma coisa que o Dudu falou, né? E eu acabei de comentar também sobre a questão do cotovelo ali. E por que os médicos, então, não internaram o camarada? Gente, em 1971, 72, 73, havia um forte movimento antimanicomial que vai se culminar isso basicamente ali em meados de 80, tá? Então, muitos médicos, mesmo que vendo, né, alguns sintomas, olha, isso aqui é psicose, cara. Isso aqui pode... eles acabavam não recomendando, não encaminhando, porque os médicos, eles acabavam, assim, os especialistas, acabavam muitas vezes encaminhando isso para manicômios, onde aí o cara realmente se perdia, né? Então, assim, muitos médicos começaram a não acreditar mais no tratamento manicomial nesta época. Então, talvez por isso eles nem chegaram a relatar isso, olha, o cara tá com sintomas de esquizofrenia aqui. Por quê? Talvez de medo, e como conheciam ele, né? De medo de alguém ler aquilo ali e internar o camarada. Entendeu? Então, assim, havia esse movimento. Agora, se foi o caso, não tem como saber, só perguntando pro médico que fez, né? Mas só colocando o pessoal que está ouvindo vamos dizer, numa perspectiva histórica, num contexto histórico que sim, havia na época, né? A questão do parar do acostamento, né, cara, eu também achei ali que ele pode ter sido induzido, né? E como também foi próximo a um tab-lápis, que ele teve ali uma perda de tempo, isso causa uma confusão mental. Então, assim, como ele teve uma perda de tempo, ele teve uma disfunção da própria identidade temporal dele, fica difícil também ele conseguir organizar as memórias, no sentido de dizer se ele foi obrigado a encostar ou se ele encostou por, tipo, cansei de ser perseguido por esse cara, entendeu? Coisa que eu já teria parado a viagem no primeiro sinal lá, mas enfim, né?
O cara tem que trabalhar, afinal de contas, né? Não é qualquer luzinha que também vai, né? A questão do som da porta, né? Que assim não tá fazendo barulho nenhum e a porta se abre e faz um som. Eu já comentei aqui, né? Câmeras hiperbáricas, inclusive bombas de vácuo, quando abertas, elas acabam emitindo um som que pode lembrar, sim, um assovio, certo? Então, às vezes, a nave pressurizada, na hora de abrir, né, esse objeto, né, na hora de abrir, ele pode, pelo deslocamento de ar, né, a diferença de pressão, causa do deslocamento do ar, que vai acabar provocando um som que pode, sim, ser parecido com assovio. Então, talvez seja isso que o nosso camarada tenha ouvido lá, né? Mas é muito, muito difícil dizer. Coisas que então corroborariam para não ser esse caso fato alienígena seriam essas, né? Então a questão de uma psicose, né? E as fracas evidências. Agora, tem coisas que variam. Por exemplo, tem uma testemunha, o Elvio, né? Então tem uma testemunha, então isso fortalece o caso, mas também não fortalece uma vez que o cara estava dormindo e não consegue descrever exatamente o que aconteceu. Na visão dele, ele descreve que era um caminhão que estava perseguindo eles, e quando ele acorda, ele já vê o camarada, lá, pelo menos na visão que eu tive, né? Ele já vê o camarada caído atrás do carro. Então assim, não é uma testemunha assim também do caso em si, mas era alguém que estava junto. Mas claro, o movimento de psicose poderia ter acontecido com esse fato. Acho que para mim sem problema nenhum. O problema que também dificulta que esse caso não seja verídico é a questão das luzes e avistamentos que foram feitos durante quase todos esses dias. Agora, você pode argumentar também uma coisa que não corrobora, é que isso é muito comum na região. Então ver luzes é algo que é corriqueiríssimo. Você vê o próprio Celcinho lá do posto, né? Que estava tão acostumado a fazer, cara, isso aí é frase dele, isso aí. Não é brincadeira do Cleiton, não, se alguém não entendeu. Ele diz isso, cara, isso aí é gente de Marte. Reza um Pai Nosso aqui, pode seguir viagem. Então essas são as palavras do Celcinho. Você vê, o povo estava extremamente acostumado. Aí você pode pensar, bom, mas então isso explica a coincidência. Em partes. Porque esta em específico é diferente de dizer, não, eu já vi luz. Você vai perguntar, não, eu já vi semana passada, mês passado, ano passado. E essa aqui não, essa aqui os caras foram relatar. Foram relatar meio que em loco, né? Porém, no dia, essa questão foi muito acentuada. E foi relatado oficialmente. Ou seja, apesar de ser comum na época, mesmo para uma região que é comum, foi incomum. Vamos dizer assim, foi muito mais intensificado. Então essa é a questão. Uma outra também, que também não corrobora, para o fato ser verídico, é que no primeira vez que ele relata para o delegado, ele não coloca tripulantes na nave. É uma curiosidade, na primeira vez que ele faz a descrição, ou seja, essa descrição que o Cleiton fez, não é exatamente a primeira que ele faz para o delegado. Então assim, ele não coloca, não havia tripulantes. Ele vê a nave, etc, mas não conta tripulantes. Aí você pensa, bom, então o cara está meio que criando essa história. Dificilmente devido a todos os sintomas que eu expliquei. Mas o que acontece? Também psicologicamente você tem uma questão de prevenção social, que é quando assim, quando você sabe que a tua história é muito pouco crível, você instintivamente evita dar detalhes que você sabe que nem você mesmo acredita no que viu. Essa memória ela tende a se apagar. O que é interessante é os primeiros relatos tendem a ser mais verídicos nas questões mais grosseiras dos fatos acontecidos, certo? Então, teoricamente, ele deveria lembrar dos tripulantes, já no primeiro relato. Só que isso era tão absurdo que talvez ele tenha simplesmente, não digo nem não contado para o delegado, talvez esteja esse o caso, mas talvez ele não tenha nem lembrado disso devido ao trauma, né, muito recente. Tanto é que horas depois, né, no outro boletim, ele acaba relatando então que teve os tripulantes, etc, etc. Agora, se esses tripulantes foram um preenchimento mental que ele fez depois, ou algo que ele viu e na primeira vez não quis relatar devido a uma prevenção social, tipo, eu tô contando um negócio tão louco que nem eu sei o que é, que eu vou contar tipo o mínimo possível. Tipo, teve uma luz lá e não sei o que. Mas o que é a luz? Eu não sei. O que tava lá? Também não sei. Né? Contar ali o mínimo possível para você sair daquela situação. Então, ainda tinha algumas coisas ali para contar, mas eu acho que é essa questão, né? Que assim, muitas coisas aparecem como jogando o caso para ser real, e ao mesmo tempo, se você olhar por um outro ângulo, os mesmos fatos corroboram para que também não seja. Né? Você vê o caso, por exemplo, dos avistamentos, né? Tipo, mas teve avistamento no mesmo dia. Então, como que isso tudo pode ser coincidência? Aí você pode dizer, bom, mas era muito comum na região. Beleza, era muito comum na região. Mas esses em específico foram bem diferenciados. Eles foram relatados em loco. É diferente, tipo, eu ouvi falar uma luz. Você olha, delegado, agora há pouco lá no meu quintal, tava isso aqui acontecendo.
entendeu? Então é um caso bastante estranho, que sim, pode ser um caso de simples psicose, mas com um monte de outras coincidências que, por sorte, né, é um exemplo de verdade ou não. Ele é um caso que, para mim, está bastante, vamos dizer assim, estruturado na questão documental, né? Então, assim, ele está bem documentado, ele está bem relatado. Nós aqui estamos ajudando, né, a não só fazer essa divulgação, mas aumentar esses detalhes e comentários de relato. Então, independente se é verdade ou não, eu acho que é por aí que a ufologia tem que caminhar, né? Relatar, documentar, e esse caso está lá para corroborar com demais outros. Outra questão que esqueci de falar do cotovelo, vocês me desculpem, é que se você olhar outros casos, as incisões, elas ocorrem em lugares dos mais estranhos possíveis. E nesses locais conseguem fazer coisas que a biologia não explica, como, por exemplo, arrancar todo o sangue de um animal, né? Então, quer dizer, a gente tem fenômeno. Agora, tem que ser extraterrestre? Cara, não necessariamente. Não necessariamente, mas vamos combinar que é muito difícil de explicar isso com a nossa tecnologia, com o que a gente conhece de biologia, com o que a gente conhece de medicina, né? Então, quer dizer, pode ser no cotovelo? Pra mim, não tem. Depois que eu já vi, amigo, pra mim não tem problema nenhum. Pode ser até na testa. Então, não, e isso é bem interessante, né, Evandro? Porque deixa assim mesmo, né, cara? Tipo assim, é um caso que ele tem os dois elementos, né? Os elementos que credenciam ele como um caso real. Até eu fico assim, eu acho que esse caso eu não sou totalmente believer, mas o que me traz uma tendência assim a acreditar que alguma coisa mesmo aconteceu, que ele teve pelo menos um entre dos esquemas que ele fala, porque você tem um pico de muitos avistamentos naquela região, entendeu? Isso. Então, assim, alguma coisa aconteceu. O que não dá para saber é da realidade total do assunto. Isso fica assim, essa é a minha ideia, entendeu? Essa época toda, né, é muito rica, como você falou no início, é muito rica em vários tipos de relatos, né? Então é um boom bastante grande, né, de ufologia nessa época. Então, e aí, cara, aí fica muito difícil, né? O que aconteceu ali? É difícil pra gente falar que sim ou tanto que não, né? Mas acontece, mas aí tem outro lance, e as fotos? Mas as fotos, como pra variar, elas são de baixa qualidade, né? Mas... Sim, não Dudu, são... mas se hoje... Mas assim, se hoje, cara, é a já prova não dá que algum pra... fenômeno estranho estava acontecendo Sim, lá, né? Justo, não nave necessariamente, mas pô... Justo. Alguma coisa o cara filmou ali, o cara filmou. E ele não foi o único a fotografar, ali, né? A gente tem vários relatos e fotos de não só nessa cidade ali, ou nessa, vamos dizer assim, região, mas próximos ali. O Cleiton acabou de citar ali até o próprio Rio de Janeiro, Minas Gerais, né? Então aconteceu bastante. E outra coisa que a onda ufológica da década de 70, ela é muito atribuída à questão dos filmes que chegaram na época. Mas vamos lembrar que nós estamos falando de 1971 e o Contatos Imediatos Terceiro Grau, que foi dizem, né, as pessoas que foram... Eu até citei isso no capítulo passado, que foi o grande expoente de dar essa disponibilidade mental, de dar esse boom ufológico da década de 70, ele vai ocorrer somente em 77. Ou seja, estava longe ainda, né? Então, fica aí mais um questionamento. Não que não havia, né? Eu já falei filmes da década de 30 aqui, né? Mas que não eram tão famosos ainda na década de 71. Mas, enfim. E a década de 70 nós temos, né, cara? Operação Prato, que é um grande expoente, né, velho? Que ali sim, o Brasil foi o Brasil, né? Mas não enquanto mídia, né? Sim, não enquanto público, assim, nós temos enquanto o acontecido, o fato, né? Porque ele só vai ser conhecido mais tarde. A ideia é o seguinte, assim, se há uma realidade em tudo isso, a Operação Prato, ela vai ser uma, cara, pra mim, na minha concepção, aí, é quase que uma prova cabal dessa visita, velho. Sim. Dessa visita, que nós temos, né, durante um mês ali, né, um mês, bem dizer, de grande intensidade e 4 meses de operação, bem dizer. Então, assim, é muita coisa, né? E é nessa década, justamente nesse boom, né, que a gente vai ter.
Então, assim, é meio complicado. Eu concordo Esse é com um você, caso bem cara. Assim, complicado. pra mim, em caso, o maior que existe do mundo é a Operação Prato, assim. E somando esse caso, por exemplo, é ruim a gente citar alguns, né, porque a gente acaba esquecendo. Mas como, por exemplo, o caso da nave que nós fizemos a semana retrasada, né, daquela filmagem, e o caso, por exemplo, da Escola Ariel ou Rosemead, né, se tornam para mim talvez umas provas cabais que algo muito estranho está rolando aí. Então, e é coisa assim que não dá pra você simplesmente ignorar, né? Não dá, exatamente, assim, no mínimo não dá para você ignorar e achar que quem fala sobre isso é um bando de louco que não sabe do direito que tá falando. Bom, gente, então fica aí, então, né? Esse é um caso muito legal, muito gostoso de fazer. É um caso denso, é um caso com muito detalhe. Eu não trouxe pra vocês, gente, na boa, 30% dos detalhes que tem esse caso, tem muita coisa, mas é interessante para nós entendermos e fazer uma reflexão sobre isso, tá? Então tá aí, esse caso, na minha opinião, ele teve sim alguma coisa aconteceu. Não sei precisar o que foi e para mim não fica muito claro a intensidade disso, tá? Mas é um caso excepcional. Se você não conhecia, né, nós vamos deixar ali, o Dudu vai deixar para você, mais uma vez, Dudu pegando no seu pé. O Dudu vai deixar ali para você, né, subsídios ali para você continuar ali a sua pesquisa, tá bom? Então é isso aí, gente. Eu acho que acabamos por aqui. Vamos dar a rodada final ali, se despeçam, meninos, né? Vamos embora, que o pessoal não aguenta mais ouvir a gente esse tempo inteiro. Vamos lá então, Dudu, chega junto aí, teus abraços e recomendações finais. Bom, galera, mandar um abraço aí pra todo mundo aí que tá acompanhando a gente, mandar aquele abraço especial pro pessoalzinho ali que, além de estar acompanhando a gente pelo podcast, também tá seguindo a gente ali nas redes sociais, seja pelo Instagram. E vou pedir para você, tá? Você que escuta o Ufologia de Quintal, você que gosta do nosso trabalho que é de maneira completamente amadora, nós não somos jornalistas, mas estamos tentando melhorar aqui esse podcast, trazer para vocês. Então vou pedir para vocês aí, como retribuição, se você puder indicar o nosso podcast para algum coleguinha seu, algum amigo, uma pessoa que você sabe que gosta de ufologia, que talvez goste do nosso trabalho, por gentileza, faça isso pra gente, dê essa valorizada aí no nosso trabalho aí, que realmente vai ajudar bastante aí pra gente crescer e continuar esse projeto que é o Ufologia de Quintal. A gente já tem mais de um ano na estrada aí, né? Já temos alguns resultados muito bacanas. E queria mandar também um abraço especial pra Fábio, que ganhou o nosso livro lá quer dizer, o nosso livro, né? O livro do Arthur Belé. Recebeu aí depois de um tempinho eu correndo enrolando. Então, Fábio, parabéns aí pelo livro. Boa leitura pra ti, espero que tu goste. E mandar um abraço pra família, né, do Arthur Berlé, que foi muito generosa com a gente. E também pro Wagner, que a gente participou aí do canal dele essa semana aí, no canal Mundo Proibido. Muito gentil que te recebendo a gente. Então, um abração pra ele e um abração pra todo mundo. Tudo de bom pra vocês, ótima semana, que essa semana comece pra vocês muito bem e que dê tudo certo no seu planejamento. Um abraço. Cara, então um abraço a todos aí, os nossos irmãos podcastianos aí, que a gente até fez uma live com o Wagner essa semana lá, e eu falei que um dos nossos objetivos é isso aí mesmo, é fazer essa disseminação. Então a gente fica muito orgulhoso, né, quando a gente estimula novos programas. A gente só fica um pouco triste porque todos eles são melhores que o nosso aqui, mas é a coisa que acontece, porque a gente não é culpa deles, é que a gente é muito ruim mesmo. É difícil conseguir fazer pior. Mas enfim, até o Rony falou, né, cara? Eu até fiquei emocionado. O Rony falou, pô, a gente nasceu da Ufologia de Quintal aqui e tal, né? E eu tenho duas inspirações, né? O Hangar 18 e o Ufologia de Quintal. Eu falei assim, muito boas, né, cara? O como fazer e o como não fazer. O que fazer e o que evitar. É sempre importante, né? Meus professores são assim também, cara. Eu tenho dois professores assim, um que eu me inspiro pra fazer, tentar, né, copiar, e o outro que eu tento fazer, ó, esse cara fazia isso, então eu não vou fazer. De jeito nenhum. Então, um grande mestre que eu tenho também, né, do outro lado. Mas, enfim, também inspira, né? Então é isso. Mandar aquele abraço a todos esses irmãos aí, o pessoal da Belas Artes, nossos parceiros aí. Agradecer o Wagner de novo, né, cara? Porque, pô, foi sensacional lá, foi
um papo bastante gostoso. E falar pra galera, gente, que a gente tenta fazer dessa forma, porque a gente acredita também na questão das nossas aulas, né? Porque a gente tenta passar informação, mas não adianta também só ficar passando informação, né? Então a gente quer passar ela de uma forma diferente. E infelizmente ou felizmente, a gente tem essa questão jocosa, né? A gente brinca com as coisas, então a gente não... E outra, enquanto amigos aqui, a gente já falou disso várias vezes, a gente não gosta muito de se levar a sério, sabe? Inclusive, quando alguém começa a se levar a sério demais, etc, a gente, pô, você tá ficando chato, mano, né? Tipo, não se leva, você não é esse gás da coca todo, né? Então, assim, pode levar das duas formas, né? Acho que a gente pode falar de coisa séria, mas não precisa ser sério pra falar de coisa séria. Eu digo assim, você... Até porque pra levar a sério totalmente eu já tenho os boletos. Aliás, vou falar de outra forma, você não precisa usar de mau humor pra falar de coisa séria. Você pode ser sério, né, de uma forma prazerosa. Não precisa ter mau humor, na minha opinião. Mas enfim, gente. Quero agradecer a todos. Dudu já falou, deu desabafo aí, que eu corroboro totalmente. Então, muito obrigado e mantenham a mente aberta. Bom, vamos seguir, né? Vamos seguir. O pessoal já não aguenta mais ouvir a gente, já quase 2 horas. Então, assim, né, gente? No geral é isso aí. Um abração, um beijão no seu coração. Tenha uma excelente semana e não se esqueça. Quem procura, acha.